Olá pessoal, sou Ismael Amorim, bem-vindos a mais um programa aqui do podcast Unai. Hoje eu estou tendo o prazer de fazer esse episódio com a Laura, com o Marcão que é preparador físico, árbitro de futebol. Vamos bater um papo muito interessante aqui hoje sobre essa área, né, que tem um leque muito grande também, e esse cara que é uma referência da área, né, um grande profissional, e está com a gente para esse bate-papo. Então, bora lá, né? Começar aqui, Marcão, deixar a palavra com você aí, se apresenta, fala para a galera um pouquinho de você. Oi, Ismael. Oi, Laura. Então, sou o Marco Paulo Faria de Moura, conhecido como Marcão Moura. Sou preparador físico, também atuo como árbitro de futebol. Sou natural de Sete Lagoas, vim morar em Unai em 2013, mais pro final de 2013. Sou formado em licenciatura pela faculdade Unifem, em Sete Lagoas. E o bacharel eu completei ele na faculdade Albert Einstein, em Brasília. Top, cara. Vai, 10 anos esse ano, então, né, de Unai, já tá unaiense. Em outubro faz 10 anos. 10 anos já dá para ter um tempinho bom aí. Já dá para conhecer bem a cidade. Nesse meio tempo aí, né, até é a primeira vez que eu te conheço com esse nome, viu, Marcão? Porque eu só sei falar Marcão, então vamos seguir daqui para frente. Pô, né? Marco Paulo é mamãe e vovó, né? Isso, né? A galera conhece mais é Marcão mesmo, né? Então, assim, desse tempo aí, cara, já trabalhando, você estudou fora, mas você tem a parte prática mesmo, é mais aqui, né? Que você já veio para cá e já começou a atender. Eu atuei em Sete Lagoas como estagiário em academias, depois tive alguns alunos de trabalho personalizado, que lá a gente tinha um acompanhamento de um professor formado. Você podia ter alunos, mas você sempre tinha que ter um professor formado te acompanhando perto. Trabalhei também na área do futebol profissional, como auxiliar de preparador físico, no Minas Futebol Brasil. Acredito que ainda existe esse time em Sete Lagoas. Se não me engano, ele está na 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Quando eu saí de Sete Lagoas, esse time tinha acabado de subir para a 1ª divisão. Eu fiz parte da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. A gente subiu. Aí, quando eu ia pegar a cereja do bolo, eu tive que vir morar em Unai, que era participar da 1ª divisão do Campeonato Mineiro. Não, também não era pra coisa ruim, né? Então, às vezes você pegou a cereja e foi pro lado de cá. Ô, Laura, o que você acha daquele embrulhinho ali? Não sei, alguma coisa pra nós? Pois é, pessoal, eu trouxe um presente aqui pra vocês. Está de olho ali, você chega aí uniformizado, arrumadão. Eu tenho algum conhecimento dessa marca aí? Como é que é? Aqui é um manto, né? Que eu considero, que é uma segunda pele agora, que é uma camisa que eu fiz com um rapaz muito amigo meu, muito competente, que é o próprio Ismael Amorim. Vou presentear vocês, então, a Laura com a camisa. Obrigada, Marcão. Ismael. Rapaz, esse aqui é a braba. Ó, começar te agradecendo a confiança, viu? Pode vestir já aqui assim? Por favor. Veste logo, vamos ficar todo mundo uniformizado, né? Já que é pra fazer, vamos já fazer aqui. Já com manto, já. Cara, essa cor ficou bonita demais, viu? Ficou linda. Deixa eu ver se eu tô vestindo certo, né? Porque pra vestir errado é um palito. Aí, ó. Esse lado acho que é o da frente. Levar a colinha do Marcão lá. A minha ficou com uma manga extra aqui. Ó, rapaz. Não sei se o modelo ajuda muito, mas caiu bem. Ficou encaixadona, Top. Maravilha, meu irmão. Cara, bonita. Fazer um momento aqui da gente receber, mas eu vou fazer um adendo aqui, um parêntese aqui, para te agradecer a confiança, né? Realmente foi um prazer a gente poder trabalhar no seu projeto aí, cara. A gente já é amigo de bastidor de um tempo, né? Acompanha aí o crescimento. Então, pô, legal demais participar disso aí também, né? Vamos explorar um pouquinho disso também, né? Vamos lá. Então, Marcão, quando você veio para Unai, depois que você terminou sua faculdade, como foi começar a sua profissão aqui? Conta pra gente. Quando eu cheguei em Unai, eu vim com o intuito de ficar um mês, passar só umas férias. Por motivos familiares e pessoais, eu tive que me estabilizar, ficar aqui mais tempo. E a primeira oportunidade que eu tive de trabalho foi na Academia Esporte Forma. Comecei como professor de musculação, até conseguir conquistar um espaço, conseguir conquistar
uma referência de nome na cidade, demorou um pouco. Fiquei, se não me engano, 5 a 6 anos de professor da musculação. No começo eu tinha 2 horários, era 5 da manhã até às 9, depois eu peguei de 6 às 9, das 18 às 21 horas. Foi onde o pessoal foi me conhecendo pelo trabalho que eu fazia na musculação e foi acontecendo de aparecer os primeiros alunos me procurando para trabalhar de personal e assim a gente foi trabalhando a fase de crescimento na cidade, de ser conhecido primeiramente Fazer pelo seu bom nome, trabalho, Sim. para vir agregando alunos, acompanhando o meu trabalho e acreditando no potencial que tinha para ajudá-los na área de qualidade de vida ou preparação física. Sim. Você falou da família, você já tinha família aqui? Minha família, por parte de pai, é daqui. Eu tinha minha avó, que faleceu quando eu tinha 8 meses que eu estava morando aqui. E as irmãs do meu pai. Então, eu tinha uma parte da família aqui também. Um carinho por Unai já tinha Já ali, passava né? muitas férias aqui, então eu já conhecia uma certa turma de pessoas. E no final de 2013 eu Já vim tava aí. morar aqui. Coincidências aí, né, que acontece. Ninguém sabe se é à toa, se não é. Hoje você você trabalha com preparação física do infantil, idoso também. Como que começou? Que você viu que você tinha mais esse tato para isso, que tinha mais gosto para Ótimo. isso? Em determinada área, assim, né? Isso. A área da preparação física, eu já vinha com a bagagem do time de futebol que eu trabalhei em Sete Lagoas. Então, eu tive minha primeira oportunidade aqui em Unai através da Carolina, que é a Carolzinha, filha do Dr. Regla. Ele, em certo ponto, ele me conheceu, me chamou para a gente fazer uma reunião, para a gente começar um trabalho de preparação física com ela. Ela é uma atleta de tênis, ela tinha 8 anos na época. Então, é um trabalho complicado, porque é uma criança ainda, que é onde você tem que saber trabalhar com ela na parte de cobrar e na parte lúdica, que é um trabalho que você tem que ser divertido ao mesmo tempo para a criança e ao mesmo tempo um trabalho sério, onde ela vai ganhar os requisitos necessários de velocidade, coordenação motora, força. E foi assim, na parte da preparação física foi esse momento que eu tive a primeira oportunidade de Unai e assim foi aparecendo. Outros atletas de futebol, amador, do jiu-jitsu, da natação, e a gente foi agregando, abrindo o leque e mostrando a qualidade que a gente tinha para trabalhar com atletas. Bom seu, Marcão, é que assim, o seu lance é a preparação física, né, cara? Então você já veio do time de futebol ali, aqui você já pegou uma criança, como você falou, que para preparar para esse ramo de ser uma atleta. Então, assim, a leitura, assim, são situações bem diversas, mas a leitura é de preparação física mesmo, né, cara? Você tem a base da preparação física, que é igual, mas, assim, eu tive a oportunidade, do Dr. Reglan me deu uma oportunidade, assim, imensa, que foi de ter um argentino, Sebastian, a gente chama ele de Seba, eu tenho uma amizade enorme com ele ainda no Instagram. Ele veio, ficou uma semana aqui, me passando tudo que ele sabia de preparação física na área do tênis, porque o tênis era uma coisa para mim que eu conhecia de televisão. E quando eu peguei a Carol, o Dr. Regla me abasteceu com livros, me abasteceu com esse cara que veio, me agregou assim, valores enormes. Sou muito grato até ao Dr. Regla por isso. E a partir disso veio mais alunos do tênis, sempre tem uma procura de um aluno, um pai ou outro que procura para fazer uma preparação física para o filho, que quer competir, que quer começar uma vida atlética. E o futebol, eu já tinha uma experiência, o pessoal foi conhecendo. Eu fazia arbitragem amadora aqui em Unai. E fui conhecendo atletas de futebol, onde alguns lesionados, alguns queriam melhorar a sua aptidão física e foi encaminhando dessa forma. É bobo nada, né? Porque você já chegou na Sport Forma ali, que é uma referência também na área de academia, e já foi fazendo, né, Marcão, ali seus pilares, vamos dizer assim. Trouxe a especialidade, melhorou ela
assim que chegou com o suporte que você recebeu ali, Com certeza. mas sempre também atuando, né, na área como um todo. Isso é muito bacana, cara, a leitura ampla, né? A área da educação física é uma área muito ampla. Então, você abre o leque, você tem vários setores onde você pode trabalhar. Eu nunca deixei a essência minha, que foi onde eu comecei, a musculação. Seja treinamento para qualidade de vida, seja um treinamento específico, uma questão de lesões, uma questão de reparo, eu quero emagrecer, quero ganhar massa, hipertrofia. Então, a musculação em si me deu total base para conhecer todas as áreas que eu atuo hoje. E Marcão, na preparação física infantil, você falou aí que tem que ter muita atenção, porque é uma criança, né? Tem que ter a parte da diversão, mas tem que ter a parte da disciplina. Como você trabalha isso com as crianças? Que eu acho que é uma coisa, assim, muito interessante, porque criança, a gente vê criança como divertir. E hoje nós estamos numa geração que é muita televisão, né? As crianças estão tendo acesso muito cedo a telas, que é redes sociais, vídeos, que aquilo ali tá tendo uma geração mais acomodada, talvez, né? Sedentária. Isso. Cara, na minha época de criança, a minha mãe buscava a gente na rua para ir para a escola, para ir sair com ela, para fazer as coisas. Sim. Hoje a mãe tem que tirar o menino de dentro de casa e falar, vai pra rua, menino. Vai brincar com os meninos na rua, porque, igual você falou, é uma geração que o pessoal tá muito envolvido a celular, computador, e estão perdendo a essência. Um rouba-bandeira, um bet, pique-pega. Os meninos Ele nem sabe o que é isso mais. Tem menino que não sabe. Perdeu o tampãozinho de um dedo. Perdeu o tampão do dedo, chutar o meio-fio, chutar a bola na rua, brincar de golzinho na rua, não existe. Você não vê isso nas ruas mais. Não, nem pique-esconde. Você não vê a criançada na rua até 10 da noite, o pai gritando, vem pra casa. Não tem isso mais. Se não entrar, você vai apanhar. Hoje em dia, acho que o pai fica assim, menino, vai pra rua, vai ver seus amigos, vai andar de bicicleta. Vai sair, Aí o menino fica amigo, porque todo mundo querendo Peraí que eu vou chamar ele aqui no Instagram. Meus amigos estão aqui no celular aqui, mano, já tô conversando com eles aqui. Isso. Então, Laura, é muito complicado, porque antes da pandemia ainda você podia ver isso. Depois da pandemia, ficou o pessoal muito preso em casa. Sim. Então, aí que a criança conheceu muito o celular, conheceu muito o computador. Os jogos online começaram a dominar a cabeça desses meninos. Sim. Teve uma interferência de cultura mesmo, então. Isso, assim, teve uma interferência de cultura. E dependendo da cidade que você está, não tem apoio na base ou no incentivo ao esporte infantil. Você não vê campo de futebol, são poucos. E muitos estão abandonados, até aqui no Naí mesmo, a gente vê muitos assim. Falta estrutura ainda para você poder trabalhar com a base, que a gente chama de base as crianças, é onde começa tudo. Vamos colocar um exemplo, o futebol. Na cidade que a gente mora, o Naí, a gente tem 2 campos públicos, o estádio e o campo do Cachoeira. É muito pouco. Teria que ter um em cada bairro, se possível. Para quê? Para tirar as crianças de dentro de casa, colocarem elas para praticarem uma atividade de alta e média intensidade, onde elas vão aprender a coordenação motora, elas vão aprender a agilidade, velocidade. Quando você pega uma criança e vai trabalhar com ela, você tem 3 fatores que eu falo que é essencial. Primeiro, coordenação motora. Tem criança que não consegue ter movimentação de corrida. Não sabe. Tem preparo. Corre desengonçado, cai, vai saltar, não consegue pular. Uma barreirinha, não tem coordenação motora. Outra é trabalho de força, não tem. A criança muito fraca, muito frágil. Então, ela cansa, ela não consegue desenvolver uma prática esportiva com qualidade. É só um adendo da pergunta da Laura ainda, desse trato seu com as crianças. Além disso aí, que é meio que do desenvolvimento da criança mesmo, você tem que fazer um trabalho meio que
educativo também, né? Na mentalidade dela. Porque, tipo assim, às vezes ela tá assim, e depender do uso de tecnologia e tal, ela vai continuar. Então, meio que você tem que vender para ela que a vida Que é a mais vida que aquilo. não é só aquilo, que você tem que mostrar para ele que ele tem que gostar da atividade física. Que vamos colocar, ele tem uma modalidade que ele gosta, que é, eu tenho tênis ou futebol, e que ele precisa, para melhorar esse rendimento dele, ele precisa da atividade física, mas você não pode cobrar muito da criança. Você não pode ser duro demais. Porque senão... Você tem que ser firme a um ponto que ela entenda o que você quer passar, mas ao mesmo tempo você tem que ser muito amigo e a criança te vê como uma criança ali também que gosta de estar perto de você, de treinar, aonde você consegue fazer ela sorrir no meio do treino, ao mesmo tempo você dá uma chamadinha de atenção e ela não vai ficar cabisbaixa. Não vai desmotivar ela. Não vai desmotivar. Ela vai entender que aquilo ali é para melhora do rendimento dela. Um termômetro, né? E fazer as crianças sonharem também, né? Porque às vezes ele tá treinando, tá preparando para um jogo de tênis. Olha, você foi muito bem nesse jogo, você vai ser melhor no próximo. Daqui uns dias você vai jogar fora e tal. É fazer ela sonhar também. Eu tive exemplo de atleta, né? Que ela admira e tal. Eu tenho, assim, uma base muito boa, porque a Carol tem 5 anos que eu trabalho com ela, desde os 8 anos de idade, agora ela está com 13. E eu criei um vínculo muito forte com ela de amizade, porque eu sempre respeitei os limites dela. E nessa questão de respeitar os limites, eu sempre também cobrei dela. E ela entendia que a cobrança era essencial. E ela foi, assim, ela é uma atleta excepcional, que no Tênis Kids, ela levou todos os campeonatos no Brasil. Assim, foi 3 anos. 3 anos que ela... Com 13 anos. Ela já tinha uma qualidade própria do tênis, uma qualidade que ela, da batida na bola, do tempo de reação. Aí a preparação física veio só para agregar na questão coordenação motora, velocidade, resistência e potência muscular. Então, ela virou uma atleta kids, assim, com 3 anos, que ela levou todos os maiores campeonatos do Brasil. Copa Guga, Banana Ball, Copa São Paulo, se não me engano que chama, Campeonato Brasileiro, em dupla e também o individual. Então, assim... Será que tinha gente querendo fazer dupla com ela? Cara, eu nunca tive a oportunidade de acompanhar ela num campeonato, porque os campeonatos eram fora, então... Agenda também, né? Minha agenda aqui de trabalho, eu nunca conseguia... Eu acompanhei ela nos jogos aqui em Unai, que foi em campeonatos internos aqui. E, cara, é muito bom você ver seu atleta ali, você ver aquela criança que você começou com 8 anos e ela batendo bola, ela ganhando, pontuando. E você fala assim, caramba, eu faço parte dessa história. Hoje com 13 ela vai brigar, você tá chamando ela de criança. Mas é uma pré-adolescente, né? Ainda assim é uma criança. Pra mim você não deixa pra de mim ser, não vai cara. deixar, tem cara. Que te dar essa moral. Eu vejo assim, a gente tá assim treinando em casa, ela tem um painel lá muito bacana dela pequena, eu olho assim, eu falo assim, Carol, eu lembro de você desse jeito. Hoje em dia ela é uma menina de 13 anos, gigante, quase do meu tamanho. Então eu olho para ela e falo assim, gente, como é que muda, né? A atividade física evoluiu o corpo dela. Você acompanhou isso aí? Acompanhei de perto. Agora eu tenho o Benjamin, começou comigo com 1 semana antes de fazer 7 anos, ele tinha 6. Agora a gente já tá 1 ano trabalhando, ele tá com 8. Filho do Arthur e da Lorena. O filho da Arthur e da Lorena. E, assim, é ótimo, cara. É muito bom você trabalhar com ele. É um menino muito esperto, muito dedicado. Esforçado, né? É igual a Carol. Eu vejo ele, o que eu via na Carol. É uma criança... Você já consegue reconhecer, né, algumas coisas. Uma criança que vai ter um futuro atlético. Pode ser que vai ser no tênis, pode ser que seja em alguma parte esportiva. Ele sempre vai dar bem com algum tipo de esporte. Para as crianças é correto, então, dizer que seu trabalho, mais do que aquilo que você foi designado, né, de missão, igual a Carol do tênis, agora o Benjamin também e tal, mas fazer ele amar o esporte, talvez seja, antes de mais nada, a missão inicial ali?
Cara, Pra ele entender, né? um recado que eu deixo para os pais hoje, pro papai, pra mamãe, é: tirem seu filho do sedentarismo, tirem ele de frente do computador e do celular, coloque ele para praticar atividade física, coloque ele para fazer qualquer tipo de esporte, porque isso vai melhorar a coordenação motora dele, vai melhorar a qualidade de vida dele, vai prevenir lesões recentes nele. E ele vai ter uma vida muito mais ativa quando adulto ou quando jovem. Porque se você não dá uma base para criança, chega com 15 anos, é um menino preguiçoso. É um menino que só quer ficar deitado. Ah, Sim. mãe, vou ficar aqui no computador. Ah, pai, tô assistindo televisão. Então, o exemplo vem de casa também. Se você não é ativo, você acha que seu filho vai ser? É bem provável que não, mas existe exceções. Sim. Tem menino que eu nunca tive uma referência em casa de atividade física. Então, porque eu era muito hiperativo, minha mãe um dia, aprontei demais em casa, trabalho demais. Minha mãe um dia ela pegou e falou: vou te colocar no futebol pra você tirar essa energia do corpo. Alguma coisa tem que pôr nesse Eu menino. tô passando por isso, né, cara? Tô procurando alguma coisa. Tinha um campo lá perto do... Eu nasci em Sete Lagoas, cresci num bairro de média, baixa classe. E tinha um campo lá perto de casa, onde começou uma escolinha, assim, um certo professor começou a dar aula. E minha mãe falou: vai pro campo. Cara, eu lembro até hoje como é que eu fui pra esse campo. Eu fui com uma bota, uma botinha, sei lá, uma botinha que minha mãe tinha me dado pra... Eu fui lá e todo mundo me chamava de bicudeiro, por causa da botinha. Tô bicando na bota. Era só bico pra frente e tal. Nisso fui desenvolvendo, fui crescendo, fui gostando da atividade física. Igual eu falei, antigamente a gente tinha rua. Você aprendia a jogar bola na rua, com a molecada. Sim, Uhum. E isso foi me tirando aquela hiperatividade, foi me acalmando um pouco. E... Sua mãe também. Minha mãe, lógico. Bom pai. dando um sossego pra cabeça dela, porque antes ela era dona de casa. Então, ela ficava por conta da gente. Acho que ela queria um sosseguinho ali, né? Uhum. Não, vou dar uma respirada para poder fazer aqui minhas coisas dentro de casa. Entendo. E isso me trouxe a ter a prática da atividade física, mesmo não tendo exemplos em casa. Hoje em dia, minha mãe treina, consegui convencê-la que ela precisava, já tem mais de 12 anos que ela treina. Então, os pais têm que colocar isso na cabeça. Eu tenho que dar um exemplo, ou eu tenho que mostrar meu filho, incentivá-lo a praticar uma atividade física. Gente, E dar o exemplo não é ruim, né? Não é ruim, só coisa o cara boa vai que a pessoa ganha, vai estar né, cuidando todo da mundo. própria saúde. Sim. Se você dá um exemplo só de festa, churrasco e bebida, futuramente a sua criança vai achar que aquilo ali é o certo. Agora, se você dá um exemplo de pratica atividade física e tem suas farras no final de semana, ótimo. Você está mostrando para ele que você faz essas atividades físicas e você também é uma pessoa comum e quer se divertir. Mas você cuida, primeiramente, da sua saúde. Então, acho que falta um pouco dos pais olharem para os filhos, já que eles não gostam. Cara, a atividade física hoje em dia é gigante. Você tem vários tipos de modalidades. Você tem o tênis, você tem o beach tênis, futebol, natação, vôlei, que aqui o Naí também é uma área muito forte, handball. Então, aqui o Naí você tem vários locais que você pode procurar para seu filho começar uma prática de atividade física. Sim. Ainda que a pessoa não faça, né? Ela quer aquilo pro filho dela, ninguém quer, né? O filho ativo, igual a sua mãe, que queria que você fosse gastar energia, nem que seja por esse motivo, né? Engraçado que o que você gasta com saúde, futuramente, você poderia ter gasto com esporte e futuramente você teria uma saúde que você não ia ter que ficar pagando plano de saúde, procurando médico direto. Tem que ir no endócrino, tem que ir no clínico, tem que ir no ortopedista. Por quê? Porque você ia ter uma vida ativa
sua qualidade de vida ia melhorar muito. Sim, e se você quer, eu acho assim, eu como mãe hoje eu penso, se eu quero acompanhar meu filho, né, brincar com ele, que, né, o meu filho mesmo tem energia para 30 crianças. Imagina. Se você quer brincar com ele, quer estar ativa, quer participar da vida dele, poxa, eu quero ver meu filho formar, eu quero ver meu filho casar. Então eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter preparo para acompanhar a vida dele. Muito Pensar primeiro em você como pai, primeiro em eu, minha saúde, né? E pensar que eu quero ter essa relação com meu filho, acompanhar ele, ver a vida dele. E a atividade física começou agora a ser maior depois da pandemia. Antes da pandemia, o nível de sedentarismo no Brasil, em geral, era muito alto. Hoje em dia, o pessoal tomou um pouco mais de consciência, mas ainda assim precisam muito conscientizar que para ter uma pessoa ativa futuramente, ela tem que começar da base. Da base. A base é tudo. É legal isso aí, porque jogar para você uma pergunta para a Laura também participar com a gente aqui da resposta. Pergunta, Marcão, é a seguinte, aproveitar você aí, né, como profissional, pessoa que orienta, e a Laura aqui também como mãe, em relação àquela situação que às vezes o pai ou a mãe, num cenário aí que a gente sabe que a criança demanda, né, investimento em estudo, desenvolvimento geral e tudo mais, mas que pode pensar que é caro, né, esse acompanhamento de um profissional, de alguém assim. Para você responder para nós do que você observa na prática, dos benefícios que você vê, né, nas crianças, como profissional também, talvez uma orientação geral, e a Laura aqui como mãe também, a importância que ela vê nisso, se ela pensa assim também, ou, né, o que ela pensa sobre esse investimento mesmo também, já priorizando na saúde, talvez na cultura, né, no momento que a criança está na formação dela ali, sobre o que ela pensa ou deve pensar sobre a atividade física, que adulto vai, né, ter uma influência ali, com certeza. Ótima pergunta. Muitos pais procuram para a prática de atividade física, seja funcional, seja uma modalidade específica, e quando a gente repassa os valores, mas é uma criança. É uma criança que necessita de prática de atividade física para a qualidade de vida dela. E muitas vezes os pais acham caro o valor, mas é uma criança. Mas o pai, na hora de comprar uma caixa de cerveja, não reclama com o dono do comércio. Então, eu acho que quando o pai consegue ter uma condição para colocar o filho para praticar uma atividade física, eu acho que é necessário. Como eu falei, são vários benefícios que a criança tem com a prática de atividade física. Então, a gente fica... a gente tromba muito nessa questão de valores. Talvez para você, na verdade, até mais difícil, né? Me corrija se eu estiver falando bobeira, mas igual você já falou, a criança precisa entender ainda todo esse contexto da atividade física. A pessoa, quando ela procura já adulto, ela já entendeu que ela precisa. Ela precisa. Então, se além de você ter que fazer o seu trabalho, você ainda tem que criar aquela mentalidade na criança, da importância e tudo mais. Você tem que colocar a criança de uma forma que ela vá gostar do que ela está fazendo. Uhum. E nem sempre é fácil. Nem sempre é tão fácil, porque tem coisa que criança não quer fazer. Tem criança que não gosta de correr, tem criança que não gosta de atividade física. Por quê? Porque eles estão muito focados com a cabeça na área tecnológica. Sim. Eles esquecem que eles têm essa parte de corporal, de atividade. Ele tem um desenvolvimento agora na fase criança, futuramente, com certeza, ele vai ser uma pessoa mais ativa. Então, sim, com certeza. ele tem que agregar valores quando pequeno, para futuramente ele manter essa constância, de saber que a atividade física é benéfica para a vida dele. Então, Marcão, eu como mãe, eu tive uma base em questão de esporte do meu pai. Quando ele era novo, ele
praticava tudo quanto é tipo de esporte. Nós tem lá as fotos dele. E tanto que ele contava, saía do vôlei, ia pro basquete, tirava a camisa, já suado, ia pro basquete, depois tirava a camisa, ia pro futebol, um campeonato atrás do outro, um jogo atrás do outro. Então, quando eu e meu irmão cresceu assim, ele falou, não, vocês têm que fazer alguma coisa. Ele deu a chuteira do meu irmão, você vai jogar futebol, Laura, você vai jogar vôlei. Então, eu tive essa base. Mas eu vejo o Gabriel assim, o meu filho, eu já imagino ele assim, sabe, de chuteirinha e tal. Eu quero isso pra ele, eu quero essa qualidade de vida, tanto pra ele, quando ele for um profissional, seja o que ele quiser ser na vida dele, ele ter uma qualidade de vida melhor, ter um preparo físico, já saber o que ele deve fazer, assim. Hoje eu trabalho muito isso com ele lá em casa. Ainda, ele tá muito novo, mas assim, como eu e meu marido, nós fazemos algum esporte, ele veja jogando, ele já é apaixonado. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar na qualidade de vida deles, no incentivo deles, porque o esporte é bom pro físico, mas também é bom pro mental. Lógico. Então, eu prefiro 1000 vezes, eu como mãe, acho que todas as mães preferem 1000 vezes eu, filho, praticando um esporte, fora de casa, jogando uma bola numa quadra, do que ele envolvido em coisas erradas ou tendo acesso à internet onde é terra praticamente sem lei, né? Terra sem lei. Falou Então. tudo. E essa questão da criança ou do pré-adolescente é onde ele... Na verdade, a pré-adolescência, dos 13 aos 16, é onde a criança começa a conhecer o álcool e o tabagismo. Sim. Que é muito fácil no Brasil. Criança comprar... Um pré-adolescente comprar álcool hoje em dia é fácil. Comprar Não, um aqui paeiro é muito fácil. Aqui é muito fácil. Eles não... Eu já vi, assim, a criança mesmo, eles não pedirem identidade. E a verdade de tudo que não é que uma abre porta para outra. O que abre porta é as suas amizades. É com quem seu filho anda. E é aquela velha história. Me diga com quem tu andas, que eu te direis quem és. A criança não vai na mercearia comprar um cigarro e começar a fumar do nada. Tem um amigo que ela vê fumando. Tem um pai em casa que ela vê fumando. Tem o irmão, tem o tio. Alguém. Eles acham que isso é bonito, que isso é bacana. E quer estar no meio, né? E o pré-adolescente, principalmente, não a criança, a partir dos 13 anos, ele começa a ter a vontade da curiosidade. Uhum. Ele fica curioso para beber uma cerveja, ele fica curioso para tomar uma vodka, e aonde às vezes eles não têm um controle emocional de saber experimentar e falar assim, não, isso não é para mim. Isso. A sacada, então, é onde ele fez as amizades, né? Faz muita diferença ele também, tá porque ali... se ele tá no meio já... Ele tá ali com a atividade turminha física, do futebol, tá combinando ali de jogar bola, ou tá com a turminha lá do bairro que tá bebendo, e fumando. fumando. Um é excludente o outro, né? Depois do futebol ali e tal, né? Estamos falando de criança ali, mas eu tô falando em relação ao consumo, até a quantidade, volume, ao valor que você dá para aquele tipo de coisa, né? Porque a pessoa faz uma amizade ali, jogando bola, praticando atividade física, ela pode até conhecer, porque é um ser humano, mas talvez vai ter, né, uma dosagem melhor, um discernimento melhor. Uma barreira, né, talvez, porque se você tá ali no meio da prática de atividade física, para você conhecer esses tipos de drogas que são vendidas, né, sem restrição, que é o cigarro e a bebida, ele vai evitar, porque ele tem a prática de atividade física. Agora, quando a pessoa não tem nada e tem um exemplo dentro de casa, vendo a pessoa fazendo, ela vai, consequentemente, ela vai querer experimentar e vai gostar também. E se tem gosto e experimenta, gosto que eu digo pela atividade física, experimenta, vai atrapalhar o desempenho e performance dela. Isso. Né? Então já pesa mais na quantidade. É isso que eu penso. Que ela vai preferir Não, eu não vou... vamos ali, terminou o futebol, vamos ali tomar um e não sei o quê. Não, amanhã eu quero jogar bola cedo, amanhã... Isso. Entendeu? Amanhã eu quero estar bem. Não, eu não mexo com isso, não. A rede social, para mim, ela agrega valores quando você fala em parte de motivação. Sim. Acho que o que os pré-adolescentes e as crianças tinham que assistir era vídeos de motivação e até entender um pouco da parte biológica do que acontece com o seu corpo quando você ingere álcool, quando você ingere a bebida. Uhum. Cara, o pai e a mãe tem que pegar ali no YouTube, quer assistir... Você tá no YouTube? Tá no YouTube? Vamos assistir aqui, ó.
Paulo Musi falando aqui sobre a ingestão de álcool. Quantos dias que o álcool demora a sair do corpo, quanto que você perde de massa magra, o que influencia. Bota seu filho para assistir isso, se ele vai querer fumar ou beber. Não vai. Não vai. Bota ele para assistir o Renato lá, Cariani. O cara falando de atividade física, independente se é só musculação ou se é qualquer outro tipo de área. A criança vai agregar valor àquilo, não ao consumo de bebida ou do tabagismo, ou vai ficar querendo ser aquela criança sedentária em casa. Sim. Uma dica é o pai e a mãe também ter boas referências, Boas né, referências. para indicar aí, talvez principalmente no momento que a pessoa está buscando aquela informação. Não, peraí, é isso que você quer saber? Então deixa eu te fazer pensar por esse outro lado aqui também. E eu acho que não ver a atividade física na vida da criança, porque a gente pensa muito em educação, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser advogado. Isso. Não ver a atividade física como um prejuízo, ver como um investimento, né? Isso, investimento. Para o seu filho ser médico, ele precisa estudar, mas ele precisa também ter outras atividades na vida Sim. dele. Até para ele ter o preparo do mental dele, tá bem para absorver o conteúdo Sim. que vai estar estudando depois. Saber esparecer, Um né? dos Ter pilares um da hobby. educação física é o mental. É o físico, o mental e o teórico. Então, Sim. se você não tem esses pilares, você não consegue formar um atleta. Você tem só o teórico e o físico, e o cara tem um mental fraco, ele às vezes vai desistir. Ele Sim. vai desistir. Agora, quando o cara tem um mental muito forte, ele sabe o que ele está procurando, o que ele quer, ele vai correr atrás de fazer o melhor. Seja isso no estudo para ser um médico, ele tem que ter esse equilíbrio. Com certeza. Para ser um advogado, engenheiro, ele tem que ter um equilíbrio ali, porque tem que ter esse equilíbrio para fazer a diferença na hora da parte adulta da vida dele. Então, vou pegar a vida inteira, não, vou priorizar, igual a Laura falou, educação. Né? Meu filho tem que ser médico, beleza, tal. Vida inteira ali, né? Não incentivo uma atividade física, outra coisa que vai ajudar, né, no estudo, mas vamos pegar o cenário que não teve essa base, mas sim, se tornou médico. Para ele aprender tudo que o que ele tratar que for ruim é porque não teve uma base atrelada à atividade física, né? Não cuidou da saúde em si e tal. Isso. Então, às vezes, até é incoerente, né? Você tá ali, você não tem aquela aptidão ou não se desenvolveu nesse quesito ali e tá ali, né? Atendendo justamente situações de pessoas que têm o mesmo... Então, eu acho muito engraçado que às vezes você vê um cardiologista que fuma, um alcoólatra ou que ingere bastante bebida. E tem uma profissão, às vezes, ali que... Tem uma profissão que seria para te ajudar a melhorar a sua saúde, mas ele mesmo não pensa na dele. E quer te dar opinião da saúde sua. Sim. Então, então você não fuma, viu? Não bebe, vamos tirar a bebida alcoólica, vamos tirar o cigarro. Faço o que eu digo, não faço o que eu falo. mas eu acho que eles precisam também pensar nisso, cara. Não adianta você só pensar na consulta. Eu vou receber a consulta dele, mas não tô nem para minha vida. E aí, você vai aguentar atender até quando? Isso. Não é, né? Tem várias situações, né? Que a pessoa tem a vida dela, faz aquilo, é um excelente profissional, mas não deixa para o cliente que chega, para a pessoa que está buscando receber de peito aberto aquela orientação, não deixa de soar incoerente, né? Porque aí às vezes a pessoa vai ver assim, mas ele tá falando de tabagismo, o cara fuma pra caramba, eu vejo ele toda hora descendo para fumar um cigarro. Então, acho que se você trabalha com qualidade de vida, com melhora de vida das pessoas, você também tem que ser um exemplo para as pessoas. Exatamente. Com certeza. E eu acho que também, assim, né, voltando essa parte infantil de preparação física, de atividade física, as prefeituras têm que apoiar mais o esporte infantil. Sim. Tem que ter projetos, tem que ter campeonatos, tem que ter muita coisa que às vezes não acontece. Eles se preocupam muito com o adulto e esquecem da base, da onde você tira frutos. Sim. Porque o adulto você não consegue tirar muito fruto, é só uma diversão para a pessoa ali, aquele campeonato de futebol, aquele campeonato de vôlei. Agora começa a investir na base. Para criança pode ser uma profissão mesmo, pode ser, Você vai ter talvez uma carreira profissional, você vai diminuir o número de pessoas indo
procurar hospitais, porque ele tem uma vida mais ativa, então ele vai ter uma saúde melhor. Sim. Não vai ser qualquer gripe que vai derrubar ele, não vai ser qualquer tipo de torção que vai lesionar ele gravemente. Então, é isso, você tem que começar da base. Os pais, alinhados com a prefeitura da cidade, que tem que proporcionar também uma questão de estrutura para você poder levar seu filho para praticar alguma coisa. E mostrar à criança que isso é necessário para a vida dela. É necessário estudar? Demais. É necessário ter atividade física? Também. E essa nunca é demais. E essa nunca é demais. E um paralelo aqui, que é entre que você trabalha, que é entre a criança e o idoso, né? Como que funciona essa questão do idoso também? Porque a criança ela é aquela ali mais ativa, que chega cheia de energia para gastar. Isso. Trabalhar com idoso é muito bom, gente. É um papo bacana demais. Principalmente quando você pega um idoso que tem história para contar, gente. É bom. Você faz o treino e ele vai contando a história. Quando olha pro relógio, acabou. E assim, eu acho muito bacana quando o idoso procura para fazer atividade física. Ele sabe que ele perdeu muito tempo, às vezes naquela época ele não tinha essa cultura de atividade física, e quando ele olha para si e fala assim, cara, quero mudar minha vida, quero ser mais ativo, porque eu sei que eu sendo mais ativo eu vou ter uma qualidade de vida melhor, eu vou viver mais. E o idoso é uma coisa assim, é como se fosse uma criança, só que adulta, né? Que você tem que começar ali do básico. Trabalho de força, trabalho de coordenação motora também, trabalho de potência. E é gostoso, porque assim, lógico que você não vai chegar no idoso e fazer o mesmo trabalho com um adolescente ou uma criança, mas assim, é um trabalho bem detalhado, bem mais calmo, bem assim... gostoso de fazer, sabe? Mas o que tem em comum, parece que você falou antes, você está falando agora, é que seu trabalho assim, consiste em identificar e fazer cada um chegar no seu limite, né? Isso. Tanto o idoso quanto a criança. A diferença é que o idoso já extrapolou talvez um pouquinho o limite ali, você tem que resgatar muita coisa. Talvez assim, primeiro você tem que fazer uma pesquisa com a pessoa idosa que você está trabalhando. Então tem essa conversa antes. Tem que ter uma conversa antes. E também tem que ter uma conversa com os pais, saber se o menino tem alguma limitação, se ele tem algum problema coronariano. E o idoso é a mesma coisa. Você tem que saber se a pressão dele pode subir até quanto, o batimento. Você tem que saber se ele já teve alguma fratura, alguma coisa que limita algum movimento dele. E quando você estiver trabalhando, principalmente um trabalho de flexibilidade, onde o idoso tem muita dificuldade, porque quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo flexibilidade, mobilidade, sua musculatura, sua estrutura óssea vai começando a curvar, né, que a gente fala. Você, adulto, você está aqui. Quando você vai crescendo, a tendência é aqui. E ele procura atividade física para não ficar assim. Para ele ficar com uma aparência bacana, para ele saber que ele consegue subir uma escada sozinho, que ele consegue andar sozinho sem a ajuda de uma muleta, do andador. Então... Resgata até a autoconfiança mesmo. A autoconfiança. Você trabalha com o psicológico do idoso também. E eu acho, cara, idoso é muito bacana trabalhar. É muito teimoso? Também. Mas é um teimoso gostoso. Tipo mas assim, quando você tem esse lance mais igual o seu trabalho né, Marcão, da amizade, assim, tipo, o cara, não vou fazer mais essa última não, você vai, porque eu sei que você quer fazer não sei o quê. Você lança essa, ou então você fala, não, você não quer fazer, não, aí você bola um outro exercício que serve para aquele grupo muscular que ele vai fazer. É porque às vezes ele não gosta, nossa, eu odeio fazer peito, beleza. Vamos fazer aqui eu odeio fazer o supino, porque eu tenho medo da barra cair. Beleza, vamos fazer uma flexão. Então, no chão você não passa. Você vai descer até onde você conseguir e vai subir. Então, é a mesma coisa. Você adapta um treino para o idoso. Quando ele está mais rabugento, aí você tenta tirar esse estresse que ele está, brincando, conversando, falando da coisa que ele gosta.
Idoso gosta de tudo, gente. Eles conversam bem demais, é gostoso história demais. demais, né? História. É bom pra todo coisa. mundo, né? Pra você que não vê nem o tempo passar ali, Não pra vê. ele que, falando de uma coisa que ele, de uma história dele, que ele gosta, que ele se porque sente bem, às vezes... ele absorveu melhor o treino que você passou pra ele. E o idoso, ele sente a vontade de conversar, eu acho que ele fica, às vezes, um pouco sozinho e tal. Sim. E quando você pega o idoso para conversar, a aula rende tanto que, igual eu falei, ela foi. Uhum. E ele tá satisfeito que ele conversou, ele contou história, você deixou ele falar, então ele fica Socializou, satisfeito. bacana. Ele fica satisfeito, ele fala assim, nossa, ele me dá atenção. Eu tenho uma aluna, gente, ela é muito fera, é a dona Marluce. Eu treino quase a família toda dela. Ela tá com 72, se não me engano, agora. Ela fez uma cirurgia no joelho. Ela tinha um desgaste muito grande na cartilagem. Então, ela teve que colocar prótese. Ela fez no joelho. E começou a fazer a fisioterapia. E é engraçado que ela é mais delicada. Uma senhora, a história que ela me conta que ela morou muitos anos na fazenda. Na época era lampião ainda, a luz dela. Veio para a cidade, hoje em dia mora em apartamento e tal, mas aí ela fez uma cirurgia, ela queria muito fazer essa cirurgia. Ela falava, eu quero fazer. As filhas dela falaram, então vamos fazer. Fez o primeiro joelho, passou apertado na fisioterapia, eu sei disso, dona Marluce. Passou apertado. Um amigo meu, fisioterapeuta Wesley, pegou ela para recuperar e, cara, as filhas me contando, ela chorava. Mas foi lá e fez o segundo joelho agora, essa semana, quarta-feira. Por quê? Porque viu... Viu que deu uma qualidade para ela de andar, de tudo. Agora vai voltar para recuperação, Wesley. Pega pesado com ela. Depois já sabe onde é que vai. Depois é comigo. Então, é muito bacana você ver o idoso querendo a qualidade de vida. Uma senhora de 72 anos. Sim. Não é uma pessoa de 30. Igual eu tenho outras pessoas que têm lesões e querem voltar a praticar atividade física, praticar a vida que ele tem um sonho ainda de viver, de fazer alguma coisa, ele procura a melhora na atividade física. E o legal, assim, você falando dela, é alguém que precisou ver o que é você não ter aquela mobilidade, você sentir uma dor, você sentir uma limitação de uma coisa que você já fez. Uma coisa que você não fazer, você não conhece, né? Outra coisa ela fez, ela sabe o que ela pode ter de qualidade de vida. E você perder aquilo lá, por mais que doa, igual você contou aí que ela, né, chegou a chorar, tudo tem um preço, as coisas não são fáceis, né, Marcão? Então, tem um preço. Que vai doer também ela ficar com dor em casa. Isso. Então, é melhor ela doer recuperando uma condição do que ficar com aquela dor constante. A dor que ela vai sentir é passageira. Na fisioterapia ali só... só na recuperação dela. Mas aquela dor que ela sente com desgaste, com tudo, ela vai ter todo dia. Mudou o tempo. É dor. Acordou e tal, às vezes não consegue firmar. Então, assim, você vê que ela procura uma qualidade de vida, ela andar, ela conseguir se locomover sozinha, sem precisar de estar... Sim. E assim, né, às vezes a pessoa ela pensa que agora tem a oportunidade, trabalhou a vida inteira, ralou a vida inteira, e agora tem a oportunidade de aproveitar a família, os filhos, os netos. Fazer, muitas pessoas gostam de fazer uma comida, né, geralmente eles vêm com já uma comidinha boa. Não, eu treino ela na casa dela, ela faz uns biscoitos lá, cara... que se você não se segurar, você fica tomando café e biscoito. Já tem que ter uma aula na sequência pra você... Tem que ter uma aula, porque senão se ela fala, não, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Fica. E fica. O papo rende. Então, assim, eu penso que aquela pessoa, ela quer participar. Hoje ela tem o tempo de participar da vida dos familiares, então ela quer ter aquele prazo ainda com qualidade. E a pessoa procurar para ter uma qualidade de vida, para não sentir dor, para conseguir fazer as coisas, para não se limitar, né? Muitos, eu acho que eu tenho experiência lá do meu avô mesmo. Ele falava, eu não quero ficar velho, já velho. Eu não quero ficar velho, não quero os outros cuidando de mim, não quero ninguém... Eu não quero andar de cadeira de roda. Então,
alguma coisa. E nunca foi atrás, mas assim, a pessoa, se ela não quer, não quero ficar dependente dos outros, não quero ficar um idoso, né, ali doente, acamado, então... Rabugento. Rabugento, reclamando de tudo. Então, e outra coisa, é porque muitos, assim, são rabugentos porque fica estressado, tá ali sentindo dor, já passou por muita coisa, né? Isso. Então, ali, como a gente falou das crianças, que o exercício físico é ajuda no mental deles também, pro idoso é a mesma coisa. A mesma coisa. Não muda em nada, não. É igual você falou, às vezes ele tá estressado por conta da dor, porque não consegue fazer alguma coisa que ele queria muito, então às vezes ele fica um pouco rabugento por conta disso. Então, quando você consegue agregar a atividade física, né, a parte biológica, que é o corpo do idoso, e ele começa a ver que ele tem capacidade de conseguir fazer as coisas sem auxílio de ninguém, o mental dele fica muito mais forte. Ele vai se sentir muito mais forte, ele vai querer fazer mais, porque ele fala assim, nossa, comecei a fazer atividade física, mudou mesmo. A dona Marluce mesmo, quando eu comecei com ela, ela não praticava nada, nunca tinha feito. A gente começou em casa, cara, começou um agachamentozinho de leve, no final ela estava trabalhando até na escada de agilidade. Um trabalho de agilidade, era devagarzinho, a limitação dela era aquela. Ela ia no tempo dela, mas ela tentava. Ela já estava com o psicológico de falar assim, eu vou tentar. Legal. Sim. Que é o mais importante. Tanto que quando ela foi fazer a cirurgia, ela foi com a cabeça tipo assim, vou fazer, eu quero fazer e vou me recuperar. E tá indo assim, sabe? O cérebro mandou a ordem e o corpo que se vira, isso, né? Então ela vai trabalhando ali. E hoje eu vejo nas academias, que a gente está muito dentro delas, vários idosos treinando com outros colegas de profissão. E eu acho isso bacana demais, porque você vê que eles estão dando agora valor à prática de atividade física, mesmo tarde, mas, tal, igual eu falei, não tinha essa cultura. Mas agora eles estão vendo o benefício, a qualidade que dá para a sequência de vida deles. Sim. E talvez uma dica aí, você que tem essa experiência, né? Eu estou aqui chutando e você vai dizer se é isso mesmo. Não só para o idoso, mas também para as pessoas, né? Do convívio dele, né? O filho, a filha, quem está por perto, porque, igual você falou, às vezes ele tá rabugento, quem aguenta isso é a pessoa próxima dele, né? E ninguém gosta, assim, né, de ter uma pessoa que não tá com aquela energia boa. Todo mundo quer ver quem a gente gosta bem, né? Então, tentar pensar fora da caixinha, que não é só por causa daquilo. Às vezes ele já comentou de uma dor, de alguma coisa que ele quer fazer e não deu conta, que a atividade física vai ter N benefícios e vai acabar ainda com aquilo ali que dificulta, talvez, uma relação no dia a dia, né? Isso. E, além de tudo, a gente agregando crianças e idosos, o exemplo também de filhos ou de netos que praticam atividade física também mudam a vida do idoso, porque o idoso olha e fala assim, vou tentar fazer uma aula com meu neto e gosta. Ou com meu filho e gosta e vai continuar. Então, eu acho que o exemplo em casa é sempre essencial. Não só dos mais velhos, dos mais novos, mas dos mais novos. Dos mais novos, mais velhos também, para você entender que é necessário, que é benéfico também. Então, Marcão, aproveitando o gancho aí da questão dos idosos, que você faz a preparação física deles, e muitos têm lesões, né? E você também tem essa especialidade em lesões. Então, Laura, hoje eu trabalho com alguns atletas, eu considero todo mundo como atleta, sabe? Então, praticantes de atividade física, que tem lesões, tem um exemplo, professor Riso, muito conhecido aqui, o Naí. É uma pessoa que fez a base no Flamengo, foi jogador da base do Flamengo, teve uma ruptura de ligamento LCA quando novo, foi para a faculdade, rompeu o segundo joelho também, LCA, e agora após anos, ligamento cruzado anterior. Ele fez a cirurgia nos 2 joelhos de uma vez. Nossa! Fez em BH, fez os 2 joelhos e muita gente falou, cara, você é louco.
E ele me procurou, falou, Marcão, quero voltar a bater um futebol, quero voltar a fazer umas atividades físicas com um pouco mais de intensidade. E aí, dá para trabalhar? Falei, cara, dá. Mas você tá preparado? Porque é dor, é psicológico e mais dor. Não tem como, cara. Você sai de uma cirurgia de 2 joelhos de LCA, é muito dolorido para a pessoa. Então, você tem que também saber trabalhar muito isso, porque não é só chegar e meter o cara na musculação. Você tem um trabalho de flexibilidade que você tem que voltar toda a flexibilidade, toda a mobilidade que a pessoa tinha, ela tem que ter depois da cirurgia. Mas é bom que você passou para ele já, né? Ó, você sabe o que você tá pedindo? Ele tem noção do que você tá escolhendo? Ele já ele foi sabendo que não ia ser fácil. Mas é importante esse... Você tem que falar... Você como profissional, colocar isso na mesa. Porque às vezes a pessoa acha que operou, que a vida dela vai voltar a ser a mesma coisa. Gente, não adianta você operar o joelho e não fazer um reforço muscular bem feito depois. E sem combinar isso aí, né? Igual você falou, ela tem que estar comprometida com o projeto também dela. Mas num cenário, né? A gente fala assim, dando exemplo, mas de frustração... Não cair a culpa em você, porque a pessoa tem que ter noção que é um trabalho conjunto, né? É lógico. Ó, primeira coisa, a pessoa tem que começar a mudar os hábitos dela, começar a mudar a rotina dela, porque ela fez uma cirurgia, ela precisa de reforçar essa musculatura que envolve o joelho. Então, o que acontece? Primeiro, ela tem que começar a mudar a alimentação dela um pouco, porque às vezes ela tá um pouco gordinha, ou então ela tá muito magrinha, ela precisa ganhar massa magra, ela tem que ter uma alimentação mais correta. Porque, independente do que você tá praticando de atividade física, a alimentação sua é sua energia. Se você não come bem, você não vai ter energia para treinar, você não vai ter ganho de massa. Então, trabalhar a alimentação não é só chegar e jogar o cara na musculação, fazer extensora, fazer flexora. Você olhar se está tendo um desequilíbrio muscular, você olhar se está tendo um desequilíbrio patológico para você transformar isso aí e equilibrar tudo de novo. Um trabalho muito grande de flexibilidade, porque o joelho dela tem que voltar a pegar o calcanhar no bumbum na hora que puxar. E dá mesmo, assim, volta? Volta, lógico. Jogar, você falou, né? É aquela coisa. Ele já tinha... a pessoa, mesmo sem a prática de atividade física, começando ali, lógico que vai ser mais difícil. Ele vai ter uma dificuldade enorme. Ele tem ainda uma dificuldade enorme. Cara, e o joelho, né? O joelho é um... Liga muita coisa, passa pelo joelho ali. Ali é aquela coisa, sua movimentação de pernas depende toda do seu joelho, da sustentação que ele aguenta. Então, aí você tem que fazer um planejamento de treino para essa pessoa. Primeiro, flexibilidade da pessoa, ela tem que ganhar essa mobilidade, essa flexibilidade. Depois, trabalho de força. Depois... Aí você entra para um trabalho, igual ele que quer voltar a jogar uma bola, você entra para o trabalho funcional, que aí ele depois de certo, você tem um cronograma disso. Começou com a flexibilidade, mobilidade, depois ganho de força, depois ele tem que entrar para um funcional, aí ele tem que começar a conseguir saltar, a conseguir sofrer impacto no joelho sem sentir o desconforto. Sim. E nisso é um processo muito... doloroso e benéfico para a pessoa, porque quando a pessoa vai começando a mudar, a sentir que já está conseguindo fazer as coisas, ele fica feliz. Eu não esqueço até hoje, o primeiro dia que a gente levou ele para o campo do clube aqui, né, do Colina, a gente foi o primeiro treino dele com bola. Cara, pra mim foi emocionante eu ver ele treinando com bola. Ele batendo na bola, dando um tapa, dando um passe, ele conduzindo a bola. Aí, há pouco tempo atrás, ele fez a primeira pelada dele. Ele me ligou, Marcão, pô, os caras me chamaram aqui pra ir numa pelada aqui do pagode, que era uma galera que a gente curtia e tal. O que você acha? É todo mundo seu amigo? Conversa com a galera, fala que você tá vindo de uma lesão... Pra não chegar firme no cara, não dar uma entrada e machucar ele de novo. Galera
amigos, né? Todo mundo foi e foi, tipo assim, pra ele foi a felicidade dele. Ele conseguiu Realização, bater uma né? pelada. Realização. Mas atingiu a meta, né? Porque Atingiu, ele tinha um pessoa sonho. que, Cê que não conhece tá jogando a bola com ele. Pro cara, É. ele tá realizando um sonho. Ele realizou o sonho dele. Igual ele falou, cara, eu quero chegar... Ele é carioca, eu quero chegar lá no Rio com meu pai, meu irmão, meus amigos e bater uma pelada com eles no final do ano. E a gente teve esse propósito durante 2022 todo. Então, eu acredito que agora, em 2023, quando ele for lá, o pai dele, que também eu já ouvi falar que é um atleta, um senhor bem atlético, eu vi fotos dele. Então, vai ser para ele, vai ser realização. E você saber que você participou desse sonho do cara é gostoso. Eu tenho outro aluno também, que é o Dinei, tá com jogador aqui dos campeonatos aqui da cidade, joga veterano já, o Master não, é Sênior, se não me engano. Ele tem uma ruptura de menisco, tá parcialmente quebrado, então ele sente dor, ele sente o desconforto. Ele começou a fazer aí o reforço, começou a fazer o trabalho de funcional, de flexibilidade. Hoje ele já tá jogando um campeonatinho, já tá chegando, entrando nos jogos 10, 15 minutos ali para cara que gosta da atividade física, que gosta de estar ali no meio do futebol, da prática, ele fica muito feliz. E você vê o cara feliz, o cara vai pro treino, às vezes ele chega no treino, no começo, antes disso, não, mas tô sentindo dor demais, não sei se eu devia ter feito essa cirurgia, não sei o quê, não sei se, igual o Dinei, não sei se eu faço uma artroscopia. E, cara, quando ele vê que ele tá conseguindo, a musculatura tá conseguindo estabilizar o joelho dele, ele tá conseguindo fazer a atividade, cara, o cara chega mais empolgado pra academia pra treinar. E aí, vamos treinar o que hoje? Do que você vê, né? Os reflexos psicológicos, relação com outras pessoas. Você vê que o cara fica mais positivo, o cara fica mais robusto, né? Mais presença, o cara fala assim, nossa, eu tô conseguindo jogar, não senti tanto. Ah, deu uma inchadinha, normal, vai dar uma inchadinha e tal. Mas assim, o cara ainda não tem aquele desconforto diário que ele tinha. E a parte de lesões... É igual eu falei, é um cuidado muito grande para você não acabar lesionando mais a pessoa. Saber as limitações do seu aluno, do seu atleta, para poder... Conversar, achei interessante você falar. Você tem que conversar direitinho. Tem que conversar. Né? Você tem que, a hora que tá fazendo exercício, e aí, tá sentindo dor? Não é só chegar, não, hoje nós vamos trabalhar com 100 de cada lado. O joelho do cara não aguenta 10. Às vezes o jeito intimidador, até o cara tá sentindo algo que não fala. Eu tentei dar no seu trabalho, me dar uma liberdade dele. Você tem que conversar, falar, cara, né? Tranquilo. Tá sentindo? Sentiu pressão? Sentiu desconforto? Então, você tem que ter esse diálogo com o aluno, você tem que ser comunicativo com o aluno e o aluno sentir a vontade de falar a hora que ele tá sentindo dor. Porque aí você tem que saber mudar. Ah, esse exercício aqui... Ele sentiu um desconforto. Vamos mudar, então? Vamos passar para um similar? E a leitura, igual você falou, né? Assim, esse aqui trabalha isso, mas tem um outro que também vou conseguir, agrega essa musculatura, que agrega esse ponto que eu quero frisar aqui no treinamento. Não adianta você... Não, essa dor é normal. Não é normal. Sentir dor não é normal, gente. Sim. Você tem que evitar a dor ao máximo. Tem uma aluna também, a Inês, ela... Tem também um desgaste de cartilagem, mas também não tem necessidade de cirurgia ainda, então ela tem que fazer um reforço muscular. Então, ela de vez em quando ela fala assim comigo, Marcão, mas eu fiquei uma semana sem treinar, não senti dor. Eu volto a treinar, eu sinto dor. Normal. Porque você tá ali parada, mas aí a hora que você vai fazer uma caminhada, você aguenta? Não, dói. Então, você tem que reforçar essa musculatura. Constante. Você tem que ter essa constância, você tem que saber que isso aí, ó, para você não ter dor, você tem que estar sempre fazendo uma atividade, um trabalho de fortalecimento para evitar essa dor. Então, é muito significativo para mim quando você chega assim e o aluno fala assim, pô, cara, você me ajudou a realizar o sonho de jogar uma bola. Isso aí, para mim, cara, é a mesma coisa de falar assim, pô, você ganhou na Mega Sena. Não chega tanto, não, mas é gostoso. Eu não imagino como é que é ganhar na Mega Sena, não. Eu sempre sonho, mas deve ser gostoso demais. Ruim não é, né?
Imagina. Não é? Ah, que tristeza. Pro aluno é isso, cara. Ele ganhou na Mega Sena. Ele voltou a um sonho dele. Ele Não, pra quem tem imobilidade, ganhar na Mega Sena não vai resolver isso também, não. É. não vai. Né? Então, isso. às vezes, até mais do que... Já operou, do que já isso, fez é. o que tinha que fazer. E é isso. É entender o aluno e as comorbidades dele. Saber a hora de você exigir, saber a hora de você mudar. Tá incomodando? Muda. Tá bom? Força um pouco mais. Trabalhar até o limite. Trabalha até o limite. Você também não pode fazer um treino, vamos dizer assim, um treino fofo, um treino que... e reclamou, você para. Não, pô. Vamos ver o que dá para melhorar aqui, mudar e fazer um trabalho de potência aqui, forte, um trabalho onde que vai ter intensidade. Ganho, né? Onde vai ter intensidade. Então, Marcão, sobre essa questão das lesões aí, cara, né? Achei bem bacana você falar que eu até nem sabia, né? Que dá para recuperar mesmo ali e tudo mais. Eu até brinquei porque eu mesmo já não tô com essa habilidade sem precisar de cirurgia. Você imagina para quem passa por uma situação dessa, né? Mas brincadeiras à parte, uma dica, se você tiver, para a galera, né, que vive essa situação, às vezes, de lesão, está voltando, ou conhece alguém que está passando por esse momento e acha que até não deve procurar uma orientação porque pode forçar ou pode fazer de alguma maneira. De fato, a gente sabe que se buscar uma má orientação pode aumentar, né? O problema. Mas assim, a gente vê que o pessoal utiliza de diversas coisas, né? Talvez sem informação, ou uma joelheira, né? Cotoveleira, assim, achando que aquilo vai amenizar ou vai resolver alguma coisa. Você como profissional, o que você acha, assim, ou, né, dica prática para a pessoa tá buscando orientação? Vamos lá, uma dica então. Para você que teve algum tipo de lesão no joelho ou ligamentar e não procurou ortopedista, não procurou um especialista na área e coloca aquela joelheira que tem um furinho no meio, que fala que vai estabilizar, cara, aquilo ali não estabiliza, aquilo ali não te ajuda em nada. Você pode aumentar a sua lesão, agravar ela muito mais. Às vezes você tem uma lesão de menisco pequena, que era só um reforço muscular, aí você vai ter que fazer uma artroscopia, porque o menisco vai acabar quebrando mais. Aquilo ali não estabiliza nada. Aquilo ali simplesmente, eu falo que é um material que o pessoal fez para ganhar dinheiro. Você acredita que deve dar algum conforto, nem que seja psicológico, aí a pessoa vem ali e já acredita na venda do produto? Eu acredito que o produto é vendido para te dar um conforto psicológico, para você ir lá e falar assim, eu consigo ainda jogar a bola com essa joelha. Mas na parte biológica não ajuda em nada. Se você tem uma lesão de ligamento ali, essa joelheira vai estabilizar como? São musculatura que estabiliza seu joelho. Sim. Não um artefato externo. Que você coloca externo. Nem faz sentido, né? Agora ele explicando. Eu tô aqui pensando, porque eu vejo lá onde eu jogo na quadra mesmo, aquele trem ali arrodo no pé, no joelho, na mão. Agora eu tô aqui pensando. Tem todo o caso, tem toda uma linha, todo um plano que passa em diversas fases. Não, eu vou usar um negócio de fora ali. Assim, a questão de ligamentar não ajuda em nada, você só piora a lesão. Você vai estar forçando uma lesão que já existe... Sem orientação. Sem orientação. Então, primeira coisa, teve algum problema ligamentar, procura um ortopedista da sua confiança, um cara que... Você tem o SUS, você tem particular, você tem vários aí que tem capacidade de te orientar, de te ajudar. Se o cara falou que é necessária uma cirurgia, procura a opinião de um segundo... para ver se é isso mesmo, que às vezes só um reforço muscular já resolve, já te ameniza aquele desconforto. Sim. Agora, quando é ligamento, não tem como. Ligamento, o joelho fica um pouco solto, então você tem que passar pela cirurgia e depois passar pelo todo o processo de fortalecimento para você voltar a ser uma pessoa ativa. Então, Marcão, você como preparador físico, também árbitro, como começou essa ideia de ser árbitro de futebol, né? Um assunto pouco falado, pouco conhecido. Eu acho que as pessoas não conhecem direito como que faz para se tornar um árbitro, como que é o trabalho, né? Então, conta pra gente.
Então, eu comecei a trabalhar como árbitro amador aos 18 anos em Sete Lagoas. Foi um convite de alguns amigos de academia que já sabiam que eu praticava o futebol, já tinha um conhecimento, me emprestaram um livro de regra e comecei a apitar o Campeonato Municipal de Sete Lagoas. Quando eu vim morar em Unai, eu comecei aqui como técnico da Esporte Forma. Aí, em 2015, eu voltei a trabalhar como árbitro amador aqui em Unai. E trabalhando em alguns jogos aqui no Municipal, o Jorge André, de Paracatu, que é um árbitro federado, me viu trabalhando, me convidou a fazer uns campeonatos em Paracatu. Graças a Deus fui muito bem, cheguei a fazer a final do campeonato de Paracatu. E ele falou, cara, tenta fazer o curso no Distrito Federal, você leva jeito, você tem postura, você tem aptidão física. E eu já tinha pensado em fazer isso quando eu morava em Sete Lagoas, só que eu não tinha maturidade financeira nem maturidade para morar sozinho, porque era em BH, em Belo Horizonte. Liguei pro professor Lopo, conversei com ele em 2018, que seria a turma do Sandro Meira Hit. Só que na época, foi antes da pandemia, era 3 vezes na semana presencial durante 10 meses em Brasília. E eu pensei assim, cara, não consigo. É muita gasolina, é muita estrada. E isso aí ficou na minha cabeça. Continuei apitando amador. Quando deu a pandemia, o Jorge André me ligou e falou assim, cara, o curso vai ser 5 meses online. Olha o que você faz. É 10 meses de curso. Eu fui, liguei pro Lopo, falei, Lopo, como é que é? Ele me explicou 10 meses online, 10 meses de curso, 5 meses online, 5 meses presencial. Eu tinha um ágio de uma chácara que eu pagava, eu consegui vender esse ágio, deu um valor satisfatório e eu comecei o curso. Falei, pô, 5 meses online, vou fazer os 5 meses online. Depois a parte presencial eu me viro. O negócio é começar, né? O negócio é você dar o pontapé. E eu tinha um sonho de apitar um profissional um dia. Eu queria muito estar ali, conhecer como é que é a vida da arbitragem de verdade. Porque o amador é bom, mas se apitar por federação é melhor ainda. E comecei o curso, foram 5 meses online, uma turma pequena, nossa turma acho que, se não me engano, foi a menor até hoje. A gente, se não me engano, começou com 23 alunos, no decorrer do curso formamos em 8. Então... Quase um terço. Quase um terço da turma. E o que aconteceu? Quando começou as aulas presenciais, eu tinha que ir para Brasília 3 vezes na semana. Era na terça e na quinta e no sábado. Terça e quinta era a aula prática e sábado era o estágio. E, cara, foi uma fase muito complicada para mim, porque eu tava com o documento do carro atrasado. O documento acho que era de 2020 que eu tinha pago, era 2019, e a gente tava em 2021 e eu pegando estrada. Ainda a pandemia e a pandemia acontecendo. Dia a dia, adaptação para todo mundo, né, de alguma coisa. Eu tive que me organizar. O que eu fiz? Primeiro, eu conversei com meus alunos, muitos deles foram muito parceiro meu. Assim, eu tenho um carinho enorme por esses alunos, que eles trocaram de horário para eu conseguir ir para Brasília. Documento do carro atrasado, apertado, porque eu tive que tirar alguns alunos para poder realizar essa vontade de completar o curso. E pegando estrada para Brasília, aquela questão de periculosidade, qualquer hora pode acontecer um acidente. E o curso, eu saía daqui 5 da tarde... E tinha que estar lá 7h30 da noite no campo do Varjão, que é ali bem na entrada do Paranoá ali. E voltava 10h30 da noite. Que correria, hein? Tinha feito atividade física intensa, porque o treino não é fácil, é um treino de aptidão física muito forte. E eu voltava bambeando de sono. Muito sono na estrada. E... através disso, quem me acompanhou muito de perto foi minha namorada, a Natália.
Ela tá até ali, presente ali. Tá com a gente Ah, ali, né? então A pra Natália tá falar ali, disso... caladinha. Então, pra falar disso, senta aqui, Natália. Ela já que ela participou, que ela esteve Muito. junto, Ei, te Natália, apoiou. vem pra cá. Vem pra cá. Vou dar meu lugar aqui pra você. Fica à vontade. E aí, Natália, vem participar do podcast com a gente. Oi, gente. Vem, Natália, Tudo bem, seja Ismael? bem-vinda. Obrigada. Ei, Marcão, vamos trocar uma ideia aqui com a Natália também, já que ela participou desse momento com você lá. Conta pra gente aí como é que foi. E aí, meu amor, tudo bem? A Natália tava caladinha ali, achou que ia participar do podcast. Tava só observando ali o podcast. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, em 2018, eu ia fazer a turma do Sandro Beira Hit. Não pude, porque eram muitas aulas presenciais, 10 meses. Fui... em 2020, abriu a turma, que era semipresencial, né? Uhum. Seriam 5 meses online, 5 meses presenciais. E foi logo quando eu conheci a Natália. A gente começou a namorar, eu tinha 2 meses de curso online. Então, ela pegou essa fase, assim, da minha... Correria Da doida. correria toda e participou ativamente comigo de tudo que eu vivi da arbitragem de 2020 até hoje. Ela foi uma companheira, assim, que não teve igual até hoje, assim. Até pra conseguir, né, cara? Porque assim, igual você falou da questão de correria, pandemia, um monte de coisa acontecendo, se adequando, né? Você também deu muita aula Isso. coletiva, então uma das primeiras coisas que cortou lá. Eu quero saber até o tempo que você arrumou pra conhecer a outra pessoa, né? Porque na correria grande dessa ainda conseguiu alguém Então, igual a Natália, né? Que a gente- chegou e abraçou tudo. A gente estava no meio da pandemia, né? Então, eu vi a Natália um dia na academia, conheci o personal dela, fui atrás dele e falei, e aí, quem que é? Seu namorado? Ele, não, a aluna minha. Falei, e aí, solteira? Ele, é. Falei, então, Ela tá precisando de outro personal. tá, vamos conversar. Ela me ignorou durante algum tempo. Natália? Olha Não. só. Perguntando toda hora o que eu tava fazendo, o que eu tava Curioso demais, comendo. Natália? Não, o que eu tava comendo. Era um jeito de puxar assunto, ué. né? Tinha que ir atrás. Mas aí a gente se conheceu, ela me conheceu, eu estava na parte online do curso, e logo após começou a parte presencial. E foi a parte difícil para mim, porque eu tive que me modificar minha rotina. Era estrada 3 vezes na semana, periculosidade, estrada. O perigo já tem, né? Igual você falou, o cansaço também de Cansaço. preparação. E a Natália sempre me apoiou. Eu sempre falava assim com ela, pô, tá difícil, tá complicado, esse trem de chegar em casa 1h da manhã, ter que acordar 4h30 para atender aluno 5. Caramba. Então, eu tinha pouco sono, tinha um cansaço que me sugava. Mas ela sempre apoiando, ela sempre falando, não, vamos aí com calma, vai dar certo. E chegou certos pontos, assim, que eu tive que ligar para ela e falar com ela, Nath, vamos comigo para Brasília, me ajuda, porque eu tenho que estar lá e eu não consigo ir dirigindo e voltar dirigindo hoje. Tô muito cansado. E ela, pô, na mesma hora, a gente saía daqui 5 da tarde, chegava lá 7h30 da noite, fazia as atividades todas e ela voltava comigo dirigindo. E foi assim, parceirona Extremo. ao extremo. Porque, tipo assim, ela era... Simplesmente ela tava me conhecendo nessa época. Ela não era aquele namoro de muito tempo ainda. Então... Seria até mais fácil ser incompreensível, né? ela fase. poderia falar assim, nossa, eu tenho outra coisa e tal, mas ela sempre estava disposta a ir comigo e tudo. E fazendo o curso, numa dessas viagens minhas para Brasília, eu tive um acidente, voltando ali pelo Jardim Botânico, a capivara atravessou na frente do carro. Caramba. Eu bati nela e, cara, foi muito tenso na época, porque eu já tinha o gasto da gasolina, da mensalidade do curso, e foi um gasto... Turbou tudo. Foi um gasto, assim, que eu tive que dar uma manutenção no carro muito cara. E foi muito complicado, porque eu também estava numa fase, assim, financeira baixa.
Uhum. E ela foi lá, me apoiou, foi comigo em Taguatinga, nós buscamos as peças do carro, me ajudou até financeiramente, me emprestando grana, e para eu consertar o carro, porque eu não podia ficar sem carro. E eu tive um aluno meu também, que é um aluno meu que eu trabalho com ele a preparação física, que é do Jiu-Jitsu Paladar, o Matheus Paladar, que, pô, ele na época ele me emprestou um carro. Fiquei uma semana com esse carro dele, indo para Brasília, indo para jogo. Foi um parceirão também para mim, é um grande amigo que eu tenho. Ele disponibilizou o carro para eu poder ir nas aulas enquanto o carro estava em manutenção. Para mim foi um susto muito grande, porque era uma família de capivara. Elas estavam todas de um lado da rua. Não é de rir, não. Mas... Não, pô, mas é sério. Não, eu vou te contar. Mas conta aí. Escuta essa história. Tava vindo pelo Jardim Botânico na minha pista e eu tô vendo uns vultos passando do outro lado da pista, assim. E, cara, do nada veio um vulto e atravessou na frente. Eu só, nem freiei. Só passei por cima. Cara, e a hora que eu parei uns 500 metros à frente... Não, uns 200 metros à frente. E voltei, eu vi um bicho gritando, chiando. Quando eu vi, era uma capivara. E quando eu olhei pra outra pista, a sorte que eu peguei uma capivara média. Porque se eu pegar... A grande era do tamanho do bezerro, cara. Tinha 3 grandonas. Caramba. E uns filhotinhos. E elas estavam andando bem na pista. E eu fui, olhei a capivara e olhei o estrago do carro, cara. O radiador ficou de pendurado, a ventoinha não funcionava, para-choque todo quebrado. A vontade foi de botar no porta-malas e pelo menos desfrutar da carne, né? Mas e o medo de ser preso? Aí eu falei, pô, cara, eu não posso ficar aqui em Brasília com esse carro, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu vim embora com um carro a 60, 80 por hora. Cara, não deu embora. Eu cheguei aqui em Unai 3h30 da manhã. Nossa. Cheguei aqui morto e levei o carro pro mecânico. O mecânico falou assim, velho, não sei como é que você conseguiu. Você tinha quanto tempo de curso ali? Tava na parte presencial, né? Tava com 2, 3 meses de presencial, se não me engano. Tava acabando. Já. Tava pra acabar já. O mecânico, quando eu cheguei aqui, deixei o carro nele, ele falou assim, cara, você teve sorte que tava frio o dia e chovendo. Seu carro não superaqueceu e fundiu seu motor. Porque a ventoinha não funcionava, o radiador de pendurado. Funcionava, não vazou, não furou, mas ele tava de pendurado. Ele podia cair ali e acabar com o carro, né? E, enfim, Natália esteve comigo esse momento, me apoiou, me emprestou até o cartão para eu comprar as peças e tal. E nisso, eu liguei pro meu professor, contei para ele o Lopo, falei, Lopo, aconteceu isso e isso. Ele, cara, e aí? Você vai desistir? Aí eu falei, não, é meu sonho. Fui no Matheus, o Matheus me apoiou pra caramba, me emprestou carro e deixou uma semana carro comigo. Fui em Taguatinga nesse carro, busquei peça, trouxe e corri atrás, literalmente, de não resolveu parar o sonho. Porque era um sonho, sabe? Eu falava assim, cara, eu quero apitar um jogo ainda profissional. Eu quero apitar um jogo assim e usar o escudo da federação. E, pô, vou largar o curso agora, faltando 3 meses mais ou menos para acabar. E corri atrás. Antes de formar, eu tive minha primeira estreia no futebol na federação, que assim, para mim foi a estreia, porque eu peguei um jogo de um sub-20, normalmente você estreia em categoria de base, sub-13, sub-15, sub-17. Antes de formar, porque eu já tinha uma experiência de árbitro amador. Eu já tinha uma noção de arbitragem. Lógico que a arbitragem amadora é totalmente da arbitragem quando você aprende na federação. Você aprende o silvio de apito, você aprende as sinalizações, mas eles me deram a oportunidade. Por quê? Porque eu já tinha uma experiência de jogo com adulto. E o adulto é mais difícil de você controlar as emoções dele. Sim. Então eu tinha um controle de jogo já. Fiz minha estreia na última rodada do campeonato 2021 e foi um jogo lá em Lusiânia, foi um jogo que ficou empatado. E antes disso, cara, eu tava sem carro. Eu peguei a moto de um amigo meu aqui da academia, o Thiago,
e fui atender a Carol na casa dela. E voltando da casa da Carol, eu tive um acidente. Não era capivara. Não era capivara dessa vez, era uma caminhonete Nossa. que subiu uma placa de pare direto e pra eu não bater na traseira dela, eu desviei dela. Só que aí eu bambiei na moto, isso na quarta-feira, e eu tinha jogo já escalado no domingo, que era a minha estreia. Nossa. E eu dei uma descontrolada na moto, na hora que eu bati o pé no chão, o pé chicoteou e bateu numa parte da moto e abriu um corte. Um corte, aí fui pro hospital, não caí de moto, mas tive esse corte. Aí cheguei aqui na academia e minha aluna falou, não, você não tem condição de dar aula, vamos pro hospital. Ela me deixou no hospital, a médica que me atendeu, ela falou assim, ó, você vai tomar 2 pontinhos aqui. Não, 2 não, acho que era 3. Aí eu falei assim, mas aqui, domingo eu tenho um jogo, eu preciso jogar. Ela falou, você tá doido? Você não consegue, não. Você é jogador? Eu falei, não, sou árbitro. Ela, não, se você correr esse ponto, vai abrir. Aí eu falei, então não dá ponto, só lava esse trem aí. Caramba. Fez um curativo, tem uma cicatriz até bonitinha aqui do local, e fui pro jogo em Lusiânia. Campeonato Candango, sub-20, última rodada, 7ª rodada. Era um jogo que os 2 times já não tinham chance de classificar, mas para mim era o jogo da minha vida. Para mim era uma estreia antes de formar. Então, eu fui para esse jogo no sacrifício, cheguei lá, a gente faz um aquecimento antes do jogo, e nesse aquecimento, cara, eu sofri. Sério. A dor no pé tava imensa, o pé inchado, e quem tava comigo, os assistentes, eram 2 assistentes experientes, que era a Kimberly, hoje CBF, e o Miller. E o quarto árbitro, um árbitro super experiente do DF, que é o Gildevan. E eles olharam e falaram assim, você vai conseguir? Eu falei, deixa comigo. E no decorrer do jogo, fui aquecendo o sangue, fui conseguindo correr, fiz uma boa partida. O Lopo, meu professor, era o analista, que estava lá de olho no jogo. A hora que acabou o jogo, nós entramos pro vestiário, graças a Deus, fizemos uma oração, ele deu o feedback dele, do que tinha que melhorar, do que ele gostou. E quando eu tirei o meião, ele viu o curativo, eles viram o tamanho do corte, e eles falaram assim, não, mentira, você pintou o jogo desse jeito. Eu falei, cara, como é que eu ligo pro Lopo numa quinta-feira e falo com ele assim, caí de moto, não vou conseguir ir na minha estreia? Bom, for do jeito que for, se o pé caísse depois do jogo, eu ia, porque eu tinha responsabilidade daquele jogo. Era o jogo para eu começar a minha carreira. Que top. E depois disso, cara, só veio bênção, assim, na área da arbitragem pra mim. Logo após, eu formei, aí começou os campeonatos, sub-11, sub-13, eu fui participando, fui no sub-15, e nisso a Natália sempre me acompanhando. Deixa eu aproveitar para puxar esse gancho aqui, inclusive, porque é o seguinte, assim, o mais bacana aqui do podcast, e aí fica pra galera que tá assistindo a gente, é o seguinte, a gente poder levar pra galera essa experiência das pessoas que vêm aqui, né? Igual você, pessoal que já te conhece, Marcão, preparador físico, também é árbitro, mas você vê esse título, é uma coisa, né? Você vivenciar até você chegar nele, você escutar o sacrifício que a pessoa passa para poder chegar lá, e isso a gente já conversou com empresários de diversos segmentos aqui, né? Para a gente desmistificar que não é sorte, Não, né? Que não passa pela sorte, não passa só pelo, politicagem, conheci alguém, né? Não E tem. tal, né? Então é importante isso, porque assim, desafios tem para todo mundo, mas a gente sabe que existe uma linha, né? Que alguns estão dispostos a abraçar eles, outros não. Né? Então é importante esse seu depoimento aqui, né? A gente brinca aí até, desculpa a risada, mas né? Acidente com a capivara, né? Um carro que funde o motor, enfim. Então é muito grande, né? O leque de desafios. Então não dá pra gente julgar depois que viu lá. E não só você tá dando testemunho seu aqui, mas também das pessoas, né? Participam dessa rede, que escuta uma reclamação, é responsável por te fazer às vezes ver diferente aquela situação, que num momento desse aí, você olha, pô, mas não é para acontecer. Tem gente que assim, né? Pô, não é para eu fazer isso, porque aconteceu isso, então é importante
ter essas pessoas que lembram, né? Eu vou até puxar para a Natália agora, Natália, vamos estar caladinho, não vai permanecer não, tá? Vai contar para nós aqui agora, Marcão, sobre o outro lado, né? Você vivenciou, né? Tá compartilhando com a gente, mas eu quero escutar de você, Natália. O que é isso, né? Você que chegou no momento, estava ainda se conhecendo, né? Mas já tão conturbado. Você ignorou o rapaz no primeiro momento, mas acho que depois você deu uma apaixonadinha, né? Porque ele continua no meio desses desafios todos aí. Conta pra nós um pouquinho dessa experiência sua de alguém, né? Que tá acompanhando, que vivenciou isso junto com o Marcão. Então, quando eu conheci o Marcão, ele falou assim, estranho de árbitro. Gente, o que esse menino tá inventando na cabeça? Árbitro, o que é isso? Apitar jogo, o que esse menino na cabeça? Eu falei, que é isso? Aí até, tipo, ele me explicar que era o sonho dele, que tem todo um processo, né? Você começa na federação, até você chegar no Campeonato Brasileiro, tem as séries lá, D, tá entendendo, né? Que tem A, B, C, D, até infinitas séries, o alfabeto todo. Até eu entender que era assim, não, ele realmente quer isso. E, tipo assim, o Marcão, desde o início, ele não desiste, sabe? Ele era o sonho dele, ele era... Acordava cedo todo dia, até eu tive que acordar cedo pra correr. Já mudou seu esquema? Não, meu esquema sábado, domingo. Que eu gosto de dormir, Marco não tem que correr. Aí eu corria com ele pra ele treinar, né? Até hoje, né? Só hoje é uma exceção. Hoje já acostumou mais. Hoje é uma exceção. Só hoje porque hoje tá aqui, né? Porque senão eu tava... Aí eu acompanhava ele, aí eu vi que ele era perseverante, que ele sempre quis, ele decidiu aquilo e ele não desistia. Igual, você viu que não era um hobby, né? Porque tem gente que diz, tá empolgado que isso aí e tal, não, viu que era um sonho mesmo. Um sonho, aí ele estudava, que tinha uns cursos, ele lia, tem o livro de regras. O livro de regras, tem as regras do árbitro, a gente acha que não, né? Até impedimento, você até entende o que é impedimento agora pra mulher, né? Teve que aprender o futebol ali e tudo mais. Não, eu até gosto de assistir, é bom, eu gosto de assistir, Então, assim, desde o início, quando eu vi o Marco que ele realmente queria isso, aí eu falei assim, não, realmente, futebol é o sonho dele. E ele, tudo, assim, né, como árbitro, mas tudo que ele faz, ele persevera e não desiste, mesmo tudo que aconteceu com ele, né, até eu ia com ele algumas vezes. Você dirigia pra ele, né? Dirigia, porque ele gostava de voltar dormindo, né, cansado, né, por causa do treino. Aí eu dirigia, aí teve final de semana que a gente dormia lá, que às vezes tinha jogo, por exemplo, sábado, domingo, aí tinha que ir pra dormir. Aí eu ia dormir, assistia o jogo lá, aí sempre eu ia, aí o engraçado, tipo assim, eu ia... Aí eu não torcia pra time nenhum, né? Aí o povo assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Porque eu ficava na arquibancada, né? Tá torcendo pro árbitro. Quem que é essa menina que tá ficando aqui? E o povo xingando, e o povo não sei o quê. Mas aí eu tava lá. Mas assim, tem gente que pergunta, que time que você tá torcendo? Aí se eu falasse que era... Aí eu não podia falar também, que dependendo, né? O povo tava... Falei assim, não, aí eu até inventava o nome do time, às vezes. Tava mais perto ali, você... Até ganhando mais, né? Mas era... Tô torcendo pro árbitro. Pro bandeirinha. Não, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, você vai assistir os jogos, qualquer coisa que acontecer, você tá ali assistindo o jogo, você não me conhece. Porque tem questão de torcida. Torcida, às vezes, é um pouco ignorante e vai pra cima um familiar seu, de alguma coisa. Então, eu ficava com medo também dela assistir jogo. Dependendo do jogo que ela ia, eu ficava um pouco receoso, mas... foi muito companheira nesse ponto. O árbitro, né, cara? Pô, o árbitro, dependendo, ou foi bem demais, ou não mas tem... assim, independente se ele foi bem demais, o time que perde nunca acha que foi bem. Sempre tem um lance ali. A culpa é do árbitro. Sempre a culpa é do árbitro. Mas, voltando à história da arbitragem, cara, o pessoal acha que é fácil, mas a gente tem que estar numa partida, se a partida é 3 da tarde, eu tenho que chegar no estádio 2 horas antes. Então, eu tenho que estar no estádio 1 hora. Então, eu moro em Unai. Então, eu tenho que sair daqui 4 horas antes do meu jogo. Então, eu tenho que sair 2 horas de estrada, mais 2 horas lá com o plano de trabalho que a gente tem, que é conversar sobre o jogo, debater sobre esquema tático de time e tudo. Tem um bastidor bem extenso, né? Tem um bastidor a galera intenso. Às vezes imagina. E, tipo assim, independente se é base, sub-11, sub-13, 15, 17 ou 20, é a mesma coisa, cara. Você tem que estar ali focado, você não pode ir ali para brincar, que é seu nome que está em jogo ali. Sim, é o seu futuro. Representa a federação, é o seu futuro que está ali em jogo. Você está representando um escudo
que não é um escudo qualquer, é o escudo que você quer usar, você quis fazer aquele curso, não foi ninguém que te obrigou. Legal. Então, eu vivo ali para representar a federação de verdade, porque é o escudo que eu levo no peito. Literalmente, veste a camisa, mas vai com seriedade. E outra, a hora que o pessoal fala assim, Marcão, que time você torce? Hoje em dia eu não falo. Não, tem muita gente que sabe. Mas... Quer falar aí agora? Não posso. Beleza. Porque eu não torço mais para algum time, eu torço para arbitragem. Entendi. Marcão, pô, você é qual time? Eu sou daqueles 4 ali, ó, de amarelinho ali, de preto ali, ó, os árbitros. Mas muito legal, cara, a gente escutando falar, né, tem testemunho da Natália aqui, o sentimento, né? Dá pra sentir aqui na conversa, que tipo assim, não é brincadeira. Tipo, os caras às vezes vê uma situação, né, leva na brincadeira, acha que não é assim. Você tá aqui explicando pra nós, tem todo um contexto, um bastidor sério, tem um bastidor processo grande até. E querendo ou não, você tem que... Você acompanha atletas que estão chegando no alto rendimento. Eu ainda não tive a oportunidade de apitar um jogo profissional da Série B nem da Série A do Candangão. Fiz só reserva, que é o 4º árbitro. Uhum. Fiz o profissional feminino. O profissional feminino eu fiz, que foi um jogo assim que para mim foi muito emocionante, que foi agora em 2022, que foi Brasília versus Ceilândia. Então foi um jogo lá no Denfelê, que é um estádio do Real Brasília. Então foi muito gostoso estar apitando um profissional. Você falar assim, é feminino, mas o Minas Brasília é da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, é grande. É um time grande já. Outra coisa, esse ano passado para mim foi um ano muito especial, porque foi meu primeiro ano após ser formado. Eu fiz a final do Sub-13 das categorias de base. Cara, não muito rápido, né? Não é assim. Assim ele apitou a final de um jogo de criança. Cara, cai lá dentro e fala se você vai bem. Se você não for bem, você não faz a final. O jogador profissional que a gente acompanha cada vez mais novos, né, sendo negociado para fora e tal. Eu não negocio antes porque não pode, porque é a criança que desenvolve, que vira aquilo que a gente vê. E no decorrer do ano, eu peguei umas quartas de final de um Sub-15, apitei o Sub-17 até, acho que se não me engano, foi a fase de grupo todos e fiz algum mata-mata, se não me engano, não tô lembrando agora. O Sub-20, eu fiz 3 jogos. Eu tinha feito um jogo só, né? No ano anterior, e no meu ano depois de formado eu fiz 3 jogos do Sub-20 e fiz um jogo assim que eu considero que foi um jogo assim até hoje para mim, por ser um jogo masculino. O feminino foi muito especial, mas um jogo que eu apitei durante a formação, né, cara? Cada jogo ficando especial, que você sabe o preço que você pagou para estar em cada um deles. Né? Isso, você sabe. E foi um jogo assim, cara, que foi lá no campo do Planaltina. Foi Planaltina e Greval. Foi um jogo que o Planaltina ganhou o jogo, mas foi um jogo muito pegado, foi um jogo muito intenso, aonde eu consegui desempenhar um bom trabalho. E o 4º árbitro meu é um árbitro que é da CBF, que está fazendo 1ª divisão de Campeonato Brasileiro, o Maguielson. E o cara, depois do jogo, ele falou, cara, eu me surpreendi, porque você é um cara forte. Para a estrutura física de um árbitro, eu tenho uma estrutura um pouco avantajada, porque árbitro é mais franzino. Isso influencia total, né, cara? Assim, do respeito do pessoal ali durante o campo, aquela decisão mais Você vê o Daronco, olha o tamanho daquele homem. Ali ele tem um respeito ali, tipo físico assim, de presença. Mesmo, passa, né? Mas o esforço físico também seu num jogo é muito maior, porque você tá mais pesado, você gasta mais para você explodir, para você correr, você tem que acompanhar as jogadas a menos de 10 metros, a 15 metros de distância, para você ter uma visão boa. E nesse jogo eu fiz uma boa partida, onde eu me senti realizado, sabe? Eu me senti bem naquele jogo, lógico que eu também já fiz partidas que eu saí mal, a Natália sabe, ela acompanhou uma partida que eu fiz mal, eu saí cabisbaixo, e no outro dia eu tinha outra partida e eu não podia estar daquele jeito. Porque normalmente lá, por eu morar fora, eu faço jogos sábado e domingo. Então eu tenho que dormir lá, então eu tenho uma dificuldade assim, que a gasolina sai do meu bolso para eu poder realizar um sonho.
A federação... assim, fora, realmente tem que ser um sonho, né, cara? Assim, vendo a sua condição, no quesito de outra cidade, tanta atividade, uma vida, né? Tem a vida a sua. parte, porque assim, é muita coisa, cara, muita coisa que envolve também. Fora esse enriquecimento de conteúdo que a gente está fazendo aqui, Marcão, que compartilha da sua vida, da sua história, e em especial esse assunto do árbitro, eu quero que a Natália ajude a gente aqui a levar para a galera que está assistindo a visão de quem acompanha tudo isso, sabe? Daquela pessoa que precisa ser forte para dar o apoio, porque tem que ser muito forte para aguentar ali. Mas essa retaguarda aqui, sem ela ser muito forte também, a pessoa não aguenta, né? E, com certeza você também é isso para a Natália nos desafios dela, mas ele... Conta para nós, Natália, assim, o que é isso na prática, sabe? Porque namorar, né, ter uma vida ali é muito bonitinho, mas os desafios que você passa, às vezes você poder... Né, para a pessoa que você ama, você poder estar abraçando junto ali, não é menos que um desafio para você também, né? Uma dica, talvez, uma coisa prática que você pode dizer para a galera que está assistindo sobre isso, sobre apoiar o sonho de alguém, né? Vamos até esquecer exatamente o que é o sonho aqui, mas uma coisa mais aberta, né, para a galera sobre essa importância mesmo, né, desse papel que você desempenhou e desempenha na vida do Marcão. Então, uma dica que eu dou é assim, que apoiar a pessoa é muito importante, nem que seja uma mensagem ou um abraço, porque faz ficar mais fácil o sonho da pessoa, ela fazer o sonho acontecer, né? Então, acho que isso é muito importante. E essa vivência, né, no dia a dia, você dirigiu o carro, você fez muita coisa, vocês estavam se conhecendo. Hoje, você acredita que isso foi determinante para, né, uma relação mais sólida de vocês? Isso que ajudou bastante, né? Igual, eu ia com ele, querendo ou não, sabe, só vou com ele, né? Mas pensar que não, ajudou ele realmente a ele até treinar melhor, ele fazer um jogo melhor, ele apitar melhor o jogo. Então, isso foi determinante para... Passa uma confiança pra gente, sabe? Uma segurança, tipo assim, saber que você tem um apoio da pessoa que você tá do seu lado, que ela não vai desistir de você por conta que você tá tentando viver um sonho e ela tá te ajudando a viver esse sonho. Ele abdicou de muita coisa, né? Esse no final de semana, que podia passar comigo, né? A gente tava lá, então... Esse ponto é essencial. Essa parte de abdicar da sua vida, velho. Pra você viver um sonho, e todo sonho não é fácil de viver, você tem que deixar algumas coisas de lado para viver, para pagar um preço. E você paga um preço de você ficar longe de família, você paga um preço de não ver sua namorada todo fim de semana, e quando você vê ela, cara, você tá tão cansado que você quer dormir, você quer descansar. E ela entende isso, ela não te cobra, ela te apoia. O lado financeiro também, porque quem olha assim, o árbitro, quem tá começando, não tem um valor muito alto. Então, tudo que eu ganho às vezes, é gasolina, manutenção de carro, para chegar onde eu quero chegar. E eu botei isso na minha vida, que a Natália mesmo, eu preciso treinar a corrida, eu preciso estar muito bem fisicamente, e ela sempre me acompanhou. Ela não gostava de correr? Ela não gosta, mas ela vai comigo, ela faz o que ela dá conta, e ela acaba, para o dela, e fica lá, vamos, não acabou, continua. Então, sabe, você tem uma companheira que te apoia. Eu já brinquei com ela, falei, não, por que você não faz o curso? Porque para mulher chegar na CBF é mais assim, a trajetória é com menos empecilhos, porque tem mais vagas, precisa de mulher. Precisa, né? As mulheres às vezes esquecem disso. Mas futebol é só para homem. Não, cara, futebol é para todo mundo. Tá crescendo demais. Futebol é para todo mundo. E a mulher que quer ser árbitra, assistente ou árbitra central, se ela desempenhar um bom trabalho, ela chega mais rápido, porque o caminho tem mais vagas para ela. E eu sempre brinquei com ela para ela fazer, e falo com todo mundo. Se você tem vontade de ser árbitro, se você tem essa perseverança, pô, cara, vai atrás. É difícil? É demais, principalmente para quem mora a 170 quilômetros de Brasília, que tem que sair daqui cedo. Às vezes eu tenho jogo 8 da manhã, eu tenho que estar lá às 6.
Então eu tenho que sair daqui às 4 da manhã. Uhum. E saio, cara. Pra sair às 4, você já acorda pelo menos umas 3, 3h20. E às vezes, assim, tem uma coisa, assim, um evento na casa da Nath, um evento que a gente quer ir, e eu tenho que me abdicar. Dói. Eu queria estar com ela, eu queria estar mais tempo ali com a família dela, com o pessoal, com nossos amigos, mas não dá. Por quê? Porque eu ainda não consegui alcançar um sonho meu ainda. E mesmo quando alcançar, eu não vou deixar... Vai ter um maior ainda para poder alcançar depois. É aquela coisa, você vai num objetivo, alcançou ele, você traça outro. Maior e não ainda. pode parar. Você tem que sempre estar aí, ó. O dia que eu conseguir apitar o profissional, aí eu quero ter uma sequência, aí eu já vou sonhar com o escudo da CBF. Apitar a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Depois disso, a 3ª, 2ª. E se chegar na 1ª, aí nós vamos pensar no escudo FIFA. E vamos trabalhar para isso. Ah, às vezes, Marcão, você tá velho, você tá com 33 anos. Pode ser. Mas a vontade é maior que muito menino novo. Mas a questão é justamente esse apetite, né, cara? Você tem... A fome. Justamente. E a vontade de comer junto. Isso aí vale mais que até a faca e o queijo na mão, né? Porque o cara que tá ali em Brasília já, né? O tem cara mais facilidade. que tá mais novo e, cara, e tal. Se ele não quiser, se ele não... Com vontade, desejo de verdade. E olha, né? pra você ver como é que é as coisas. Eu falo isso até porque eu achei muito bacana por parte do Sávio Pereira Sampaio, um árbitro FIFA de Brasília. E eu gosto de falar porque nos dias de treinamento que a gente tem, que é todo mundo junto, é CBF, é FIFA, é todo mundo junto ali dentro do campo. E, cara, a gente tem todo ano 10 dias de pré-temporada. A minha começa agora dia 17 de janeiro. E são 10 dias intensos, onde você já tem que chegar bem para os caras verem que você tá bem para sair quem tá melhor com aptidão física e tal, quem que ainda precisa melhorar. E o Sávio um dia acabou, ano passado, né? Acabou um treino, ele fez uma roda no meio do campo e, chegou, me chamou e falou, todo mundo conhece o Marco Paulo aqui, o cara vem de Unai, o cara dirige 350 quilômetros para estar aqui, 170 para ir, 170 para voltar, e tem nego que mora aqui em Brasília, fica matando treino com desculpa. Legal. E, tipo assim, eu vi que ele me viu. É um cara FIFA, o cara, tem jogo de seleção aí, ó. Você não tava ali anônimo, igual talvez você mesmo achou que tava. Eu achava que eu era só mais um ali que tava tentando uma vaga, mas sempre tem alguém vendo, o cara né, tava cara? de olho. E nessa fase também, cara, foi tão apertado esses 10 dias de pré-temporada que era bate e volta. Não tinha como eu ficar em Brasília, que eu tinha meu trabalho aqui com meus alunos. Eu levava queijo para vender. Eu levava como é que fala, amor? A caixa, né? Térmica. Com queijo, que eu pegava com a aluna minha, ela me passava o queijo num valor, eu vendia, eu colocava um pouco a mais para compensar a gasolina que eu tava indo. E a galera abraçou a causa, porque o queijo dela é bom. E do 3º dia ela falou assim, Marcão, o que você acha de nós levar uns pão de queijo congelado? Eu falei, você evoluiu. Cara, bota pra dentro esse trem aí, vambora. Cheguei lá com os pão de queijo, aí galera, tem pão de queijo hoje também congelado. Os caras abraçaram, cara. Os caras é união ali, sabe? Os caras vê o esforço que você tá fazendo e abraça a causa junto. Os caras vê, assim, que você não tá ali só pra brincar. Igual você falou, não é um hobby. É uma vontade. É um desejo de você chegar ali um dia, entrar num estádio e tá lotado e os caras gritando, juiz, pai, gritando. E eu sei lá, cara. Realizando seu sonho. Você tá realizando seu sonho, você tá pitando um jogo grande ou um jogo profissional, e dependendo do tamanho do jogo, você tá realizando aquele sonho, foi por seu esforço. Sim. Não foi ninguém que te empurrou e falou assim, Ismael, vem cá, sai de fora, eu vou te colocar ali num jogo top pra você já alavancar. Não, cara, é escadinha. Você vai ali, ó. Seu próprio mérito. Se você foi mal um dia, aí foi bem... E é desse jeito, é a mesma coisa da vida. Então, foi dolorido, foi sofrido, mas foi gostoso. Porque ficaram cicatrizes. Literalmente.
Literalmente. Uma no No pé. São cicatrizes que depois você olha pra ela e fala assim, essa cicatriz foi por conta disso, mas eu consegui passar por isso. Isso é uma medalha, né, cara? É uma medalha medalha. eternizada, na verdade. E cada dia que eu falo assim da arbitragem, o pessoal às vezes me vê, igual esses dias eu tava correndo 10h30 da noite do lado do estádio ali. O pessoal passa assim, às vezes, até buzina assim, sabe? Achando que eu tô ali só de zoeira e tal. Porra, irmão, se eu não chegar lá bem fisicamente, você acha que eu vou apitar jogo? Não vou. Então eu tenho que estar me esforçando aqui, ó. Acaba de atender aluno 10 horas da noite, vou fazer meu físico. Tem um intervalinho aqui de um aluno, outro vai faltar. Esteira, bike, vai fazer uma musculação. Porque a gente tem nossa vida, a gente não pode parar ela, que a gente precisa de estar nela, mas também não pode perder o foco do sonho. E só você tá vendo, né, cara? Esse sonho. Porque as pessoas próximas de você, que leva, né, cara. observa junto com você, mas diga assim, só você tá vendo onde você quer chegar. E né? cada um sabe a cruz alguém que passa na rua e buzina não tem a mínima noção do que tá acontecendo. E cada um sabe a cruz que leva, velho. Então, tipo assim, você tem essas dificuldades, mas você tem que ter foco em Deus e acreditar no você primeiro. E pessoas, né, Natália? Lógico. Poder e ter o apoio da isso. família. Minha mãe lá em Sete Lagoas, ela me apoia demais. A Até minha foi no irmã, jogo, né? a minha mãe, quando ela esteve aqui de férias, eu levei ela para um jogo. Ela ficou lá caladinha. Ela falou, Marco do céu, a torcida inflama, hein? Eu falei com você, ué. E era um jogo de base. Inflama. A minha irmã ainda não teve a oportunidade de vir. E nessa fase, cara, foi uma fase bacana do curso, porque quando eu tava fazendo o curso, ao mesmo tempo a gente tava fazendo tratamento de câncer do meu pai em BH. E eu precisava ficar todo mês, durante 6 meses, 10 dias do mês com meu pai em BH. E eu tive todo o apoio dos meus alunos, de todo mundo, porque, cara, eu precisava ficar 10 dias acompanhando ele lá, porque minha irmã ficava 20. Ela é professora, ela trabalhava em home office, ela ficava 20, eu ficava 10. E foi bem na fase que eu tava conhecendo a Natália também. Natália. E ela me apoiou pra caramba, velho. E ela só foi dar moral pra mim um dia, foi depois que eu postei um vídeo dando um alongamento pro pessoal da Casa do Caminho em BH, que é uma casa de apoio a quem tem câncer. Que eles hospedam uma pessoa e um acompanhante. E eu peguei e falei, pô, velho, esse pessoal aqui, todo mundo deprimido, todo mundo cansado do tratamento, né? Do quimioterapia, radioterapia, e hospital e pai. Eu cheguei lá um dia e falei, galera, bora todo mundo ali embaixo. E comecei um alongamento, e comecei um trabalhinho de agachamento, trabalhinho bobo, sabe? Coisinha que eu sei, assim, ó. E, sabe, eu filmei aquilo, o pessoal ria, e o pessoal dava gargalhada. E a Nath foi e mandou, você faz esse projeto social? Falei, não, eu tô aqui e tal. Aberta a vários outros. Expliquei, moça. Aí ela começou. Bacana e tal, porque antes não respondia. Então, assim, sabe? Foi fases da minha vida que no meio do desafio você foi encontrando suporte, né, cara? Conseguir realizar esse sonho de ser árbitro, tinha muita coisa que podia falar assim, cara, você tem seu pai que tá com câncer, você tem seu emprego lá em Unai. Tá conhecendo alguém. Você tá conhecendo a menina, não dá atenção pra ela direito. Sei lá, velho, é tanta coisa. Justificativa não falta, né, cara? Não faltava pra parar. Desejo também não. Mas a força de vontade de um dia chegar e poder bater no peito e falar assim, foi Deus, eu e quem tava do meu lado, é mais gostoso. É mais gostoso, a boca enche, sabe? Pra falar. É mérito puro, não é ajudinha. Não é uma coisa assim que você tá fazendo só pra fazer graça pros outros. Não, é um sonho. E enquanto eu não sentia aquela falar assim, eu quero parar com a arbitragem, que eu acho que vai demorar bem, graças a Deus, eu vou correr atrás. É isso aí, cara. Assim, de energia aqui, do que a gente, né, consegue trocar essa ideia aqui com a Natália também. Marcão,
Assim, eu vou até fazer o podcast é seu, mas eu vou até fazer um adendo aqui, cara, que em especial a gente teve a oportunidade, né, fazer um trabalho contigo aí também, da identidade visual. Nesse momento, eu pedi para você, né, o material ali com a sua história e tal, fazendo um apanhado geral aqui, também trazendo um pouco da experiência que a gente viveu junto no trabalho lá. O que mais chamou a atenção, e que fica esse elogio aqui para você, para a Natália, né, e para toda a turma que vivencia com você e faz parte da sua história, que chamou a atenção o seguinte, o seu compromisso não é, apesar de você ser preparador físico, né, ser árbitro, enfim, ser do ramo da atividade física, não é com X, Y, Z, é com sucesso. Né? Isso aí é muito sério. É claro que se eu pegar a área da atividade física, ela é muito ampla, né? Ser um exemplo aí de pessoa que transita em vários pontos, áreas, né? Dentro de um mesmo segmento, né? Mas o seu compromisso é com sucesso, cara. Então, apesar de você ser um cara que dava aula coletiva e na pandemia fechou, a primeira coisa foi sua sala de bike. Você é o cara que você foi resgatar do sonho. Mas é o cara que, mesmo que você tá ali, podia estar tão, assim, né, tão deprimido. Quando eu também vi esse vídeo, tá, que você postou, eu só não te chamei porque eu não tinha interesse, né, cara? Deixei pra Natália, mas ao invés de você estar lá deprimido, porque seu pai, né, vivendo a situação daquela lá, você usou o seu trabalho, o seu dom, né, para você poder levar uma alegria para outras pessoas. Né? Então, ao invés de você não deixou o ambiente te contaminar, pelo contrário, você contaminou o ambiente. Isso, né? eu tentei levar um pouco de alegria, né, de atividade. E é isso que faz a diferença, aí que entra no nosso propósito aqui pelo podcast, entendeu? De pegar essa mentalidade, de pegar pessoas que fazem esse tipo de coisa que os outros não sabem, né? Aqui é o espaço para isso. Não, e assim, a gente conseguir, através dessa mensagem, quem sabe, incentivar outros a ter isso, né? Se fosse assim, para pegar uma história de vida, cara, eu não mudaria nada do passado. Coisa errada, de coisa certa que eu fiz, não mudaria nada, porque foi essa história que me fez chegar a ser o homem que eu sou hoje, a ser o profissional que eu sou hoje. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, eu tenho vergonha do meu passado. Nenhuma, cara. Tudo que eu fiz, seja certo ou errado, foi o que fez eu ser o cara que eu sou hoje. Então, eu acho que é isso, cara. Você não tem que ter vergonha de nada na sua vida, você só tem que ter força de vontade de querer mudar. Tem que ter vergonha, sabe que tá mexendo com coisa errada, né, Marcão? Se não tá, e tá num caminho que às vezes mas assim, eu falo assim, nesse ponto de não ter vergonha, é a questão seguinte, tudo que você fez você transformar num homem bacana, beleza. Agora, se você continua sendo o cara errado, aí também já não tem jeito. Aí é só Deus para te livrar do caminho errado. Cada um sabe, né? A conta que tem para poder pagar. Onde ela chega. É aquela coisa, você plantou, irmão. Vai colher. A colheita vai vir. E pode vir pesada, com gratificação, ou pode vir pesada com malefícios que você procurou para sua vida. Plantou. Você plantou, se você planta a semente boa, vai nascer, vai germinar coisa boa. Se você planta a semente ruim, sua plantação vai vir um bagaço. E é isso, cara. Na vida, você colocar um foco e ir atrás. Sempre ter um objetivo de curto, médio prazo ali e sempre tá renovando. Sempre tá com fogo ali para fazer acontecer. Bom, Natália, aproveitando ainda mais uma vez a sua presença aqui, gostaria que você passasse de uma forma mais aberta, fica livre, o espaço é seu, né? Sobre, mais uma vez, esse incentivo, essa importância de ser esse escudo, esse local seguro, né? Para a pessoa que está ali, ter esse apoio. E imagino que o Marcão também, isso para você, mas em especial, né? A gente contando aqui no podcast, uma mensagem para a galera que está assistindo a gente. Então, você que é uma pessoa que tem familiar, namorado, filho, apoiar o sonho dela é muito importante, que ela vai se sentir mais segurança, melhor para realizar o sonho que ela quer. Então, é muito importante só apoiar mesmo, fazer que ela consiga realizar o sonho dela. Maravilha, então, Natália. Obrigado. Marcão, cara, te agradeço demais, viu? A presença com a gente aqui, a confiança de vir aqui e ter, né, esse momento de compartilhar também o bastidor seu,
como eu citei aqui durante o nosso podcast, é o nosso papel aproximar mais, né, a realidade do bastidor da vida da pessoa, daquela imagem que às vezes a pessoa tem do profissional, né? Então, eu te agradeço muito, viu, sua participação aqui. A Natália também, a Laura também, né? E, mais uma vez, deixo para você a palavra, né? Você quer dar uma dica para o pessoal, né? Para a gente já conduzir para o nosso fechamento aqui. Então, Israel, primeiramente queria agradecer a Deus, a você, que também me ajudou muito nessa parte do marketing. A gente começou a trabalhar um pouco antes, montamos a logomarca Marcão Preparador, boné, camisas. Prazer, que isso. A gente estava junto há algum tempo. E o que eu falo hoje para todo mundo é: pratique atividade física, corra atrás do seu sonho, tenha Deus em primeiro lugar, tenha o apoio da família, apoie sua família, que a vida prospera. Maravilha. Marcão, Natália, Laura, todo mundo está assistindo a gente aí. Esse aqui foi mais um episódio do nosso podcast Unaí. Tendo o prazerzão de receber ele, que mais do que um grande profissional, um grande amigo também, Natália, né? E eu agradecer vocês que nos acompanham, que nos assistem, né? Que assistiu até aqui, continuem acompanhando nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, Deezer, entre outros, né? E foi isso, a gente cumpriu mais uma vez essa missão de trazer autoridade, uma referência no seu assunto, em especial hoje um assunto pouco falado, porém de grande relevância, que é a questão da arbitragem, muito bem representada aqui hoje pelo Marcão. E continue acompanhando. Esse foi mais um programa do nosso podcast Unaí, onde a sua autoridade fala mais alto. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.